Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Pokémon, a Aventura Mística. Capítulo 141. Alvin não sabia de todas as coisas que aconteceram na sala depois que ele saiu. Mesmo se soubesse, ele não se importaria. Ele tem que se preocupar em como deixará as tropas seguirem alguém tão jovem quanto ele. Este pode ser o verdadeiro teste. Os oficiais superiores sabiam sobre a supremacia da Liga e de se esforçarem para satisfazer seus desejos, mas não a classe média comum e outras pessoas. Eles acham que o mundo é um tom de branco e preto. Eles acham que o mundo gira em torno deles e que é dever da Liga proteger todos eles e suprir as necessidades diárias. Mas eles se esqueceram qual era realmente o trabalho inicial da Liga. Nos tempos antigos, em vez de regiões como Kanto, Johto ou Ensino, etc., havia reinos. Cada região tem toneladas de reinos nelas, cada um travando guerra com o outro por supremacia, território, pessoas e recursos. E na época deles, a maré Pokémon também existia. E muitos reinos pereceram ao longo do tempo por causa deles. Então os reis daquela época decidiram se unir e criar uma aliança de algum tipo para lidar com eles. Esta foi a fundação da Liga. A primeira aliança desse tipo aconteceu em Kanto, e por causa dessa importância histórica, a sede da Liga foi instalada aqui. O QG de Kanto ficava perto do Planalto Índigo, enquanto o verdadeiro QG de toda a aliança Pokémon ficava no Monte Silver. A aliança inicial ganhou apoio ao longo do tempo e lentamente, com seu poder, conseguiu assumir o controle das áreas perdidas, ganhando terras e prestígio. Ao longo de milhares de anos, a Liga conseguiu atingir sua posição atual. Com seu poder crescente, tornou-se um gigante que todos admiravam. A Liga, depois de se tornar um órgão governante, ainda manteve o objetivo original de preservar a humanidade. Mas várias mortes ao longo do tempo a tornaram insensível à morte de pessoas. Agora, essas mortes são apenas um número que eles tentam reduzir. Isso é cruel, mas é a realidade. A menos que os Pokémon sejam completamente subjugados ou extintos, a invasão não vai parar. E ambos os casos são quase impossíveis de realizar. Os humanos se tornaram muito dependentes dos Pokémons para permitir sua extinção. Tudo na vida diária do homem de uma forma ou de outra dependeu dos Pokémons. Quanto a subjugá-los, isso é ainda mais improvável. Segundo ele, qualquer máquina ou tecnologia que usarmos para fazer isso seria destruída pelos Pokémons lendários. Eles vão rastreá-la e encontrar tudo e todos que participaram de sua construção. Então Celebi ou mesmo Dialga enviariam palavras sobre o teste no passado antes de sua criação, e então todos eles seriam aniquilados sob a ira do Legendary. Não sobraria nada. As múltiplas armas antigas que os humanos desenvolveram no passado eram apenas para proteção sob a imagem de um Pokémon, e elas são consideradas poderosas. Seus poderes de ataque eram muito altos, mas os lendários não se envolveram porque eles não podem destruir completamente o mundo, e era para se proteger de ameaças externas. Pokémons fazendo isso é altamente improvável. Eles podem bater e matar, mas causar uma extinção completa não é algo que eles farão. Então, a única maneira que resta é domesticá-las lentamente e com o passar do tempo, você pode conseguir se livrar dos tumultos. Mas já está longe demais agora. Ele seguiu o segundo tenente até o acampamento base no norte. Lá, ele foi guiado até seu escritório. Então o segundo tenente parou em frente ao escritório e disse: "Fui encarregado de fornecer a vocês todas as informações sobre nosso pessoal e suprimentos. Mas elas não podem ser tocadas por ninguém, exceto pelo comandante da zona. E tudo isso é colocado dentro do escritório e mantido em segurança lá com uma senha conhecida apenas pelo comandante da zona. Então teríamos que esperar até que um novo comandante da zona fosse selecionado." Alvin, depois de ouvir, entrou e ligou o computador, colocou-se na cadeira principal. O tenente, ao ver isso, foi em frente para detê-lo, mas Alvin soltou o agora curado espião e pediu que ela o segurasse em um lugar e o impedisse de fazer qualquer barulho. Ela usou seu psíquico e o levitou do chão, ao mesmo tempo em que se certificava de que sua boca permanecesse fechada. Alvin então desviou sua atenção completa para a área de trabalho e começou a procurar pelos arquivos relativos à defesa da cidade. Após abri-lo, um aviso apareceu solicitando que ele digitasse a senha. O prefeito entregou a ele um pedaço de papel que continha a senha. O segundo tenente viu que Alvin estava fazendo algo na mesa e tentou se libertar. Sua tentativa de gritar por ajuda foi a única voz que pôde ser ouvida além da digitação do teclado por Alvin. Quando ele digitou a senha, a pasta abriu e ele viu o número de pessoas abaixo dele e seus poderes, Pokémons e até mesmo sua proficiência de ataque e em quais táticas eles eram especializados. Havia cerca de 30.000 treinadores intermediários sob seu comando. E esses soldados eram divididos em treinadores baixos, médios, avançados e de pico. Ele tem dois segundos tenentes que têm 4 oficiais cadetes cada um sob eles e cada oficial cadete tem 5 subtenentes. Há 8 oficiais cadetes e 40 subtenentes no total. Todos eles constituem 50-50, e todos os 50 estão no nível intermediário máximo, com chances mínimas de chegar ao nível de treinador avançado. Cada subtenente comanda 40 sargentos, ou seja, são 1.600 sargentos. Depois, há 3 cabos que seguem os sargentos. Esses cabos estão no nível médio intermediário e têm uma população total de 4.800 instrutores. E cada cabo lidera 5 soldados intermediários baixos ou soldados rasos. O número total de soldados rasos no corpo é de 24.000. Todas essas pessoas sob seu comando fizeram sentir medo. E então haverá treinadores que se juntarão ao corpo para lidar com a maré.
Alvin sentiu curiosidade sobre as fileiras das Forças Armadas. Ele passou muito tempo navegando pelos livros de Pokémon, pesquisas científicas e notícias da Liga. Ele ignorou completamente as Forças Armadas. Então ele também pesquisou na PocNet sobre as patentes das Forças Armadas. A idade de recrutamento das Forças Armadas é de 20 anos. O Exército não aceita ninguém abaixo de 20 anos, exceto em alguns casos especiais. As Forças Armadas da Liga Pokémon são divididas nos seguintes níveis e precisam de requisitos mínimos correspondentes de força, anos de serviço e qualificações. 1. Marechal de campo, ativo apenas em tempos de guerra. 2. General, treinador de nível rei, geralmente mais fraco que a Elite 4, pois alguns deles estão no nível de pseudo-campeão. Todos os membros da Elite 4 recebem essa classificação em sua inauguração. 3. Tenente-General, instrutor de alto escalão de pseudo-reis com 30 anos de serviço nas Forças Armadas. 4. Major-General, instrutor de nível baixo a médio, pseudo-rei, com 25 anos de serviço nas Forças Armadas. 5. Brigadeiro-General, mestre instrutor de ponta com 20 anos de serviço. 6. Coronel, instrutor mestre avançado com 20 anos de serviço. 7. Tenente-Coronel, instrutor de nível médio com 20 anos de serviço. 8. Maior, instrutor mestre baixo com 20 anos de serviço. 9. Capitão, treinador de ponta ou avançado, 15 anos de serviço. 10. Tenente instrutor médio avançado, 15 anos de serviço. 11. Segundo tenente baixo avançado, 10 anos. 12. Oficial cadete. 13. Subtenente. 14. Sargento. 15. Cabo. 16. Soldados. Soldados de infantaria e seus requisitos mínimos são um treinador intermediário. Esses são requisitos médios para patente se eles realizarem grandes serviços. Podem ser premiados com a patente até coronel. Mas para patentes acima, ele precisa provar sua lealdade à Liga. Depois de ver a descrição, Alvin sentiu que as Forças Armadas não eram fracas e eram bastante fortes, se essas fossem as qualificações normais das tropas. Então, olhando para o tenente flutuando, ele se levantou do assento e caminhou em sua direção. Sinto muito, segundo tenente, por segurá-lo desse jeito. Mas quero ver os detalhes sobre as tropas para preparar um plano para o Corpo do Norte resistir à maré e depois destruí-las. Deixe-me apresentar-me. Sou Alvin Bart, seu novo comandante da Zona Norte. Capítulo 142. Quando Alvin se apresentou ao segundo tenente, o tenente ficou em estado de choque ao ouvir isso. Nessa revolta Pokémon, o comandante da zona seria responsável pela vida e morte de quase 40 mil pessoas, sem incluir os civis que residem logo atrás do muro da cidade. A vida e a morte deles dependem dele. A população total da cidade é de quase 5 milhões. Ou então a Liga não colocaria um mestre-treinador que poderia se tornar um major ou até mesmo tenente-coronel depois de alguns anos de serviço em uma cidade. A enorme quantidade de desrespeito pelas vidas das pessoas que residiam dentro dos muros da Cidade Celeste era surpreendente para o segundo tenente. Ele continuou olhando surpreso para Alvin. Alvin sabia que o tenente provavelmente estava em choque com ele sendo o comandante da zona. Ele próprio ficou chocado no começo, mas rapidamente superou e decidiu seguir em frente. Ele conhecia a Agatha e o professor Carvalho. Embora eles o tenham nomeado como líder de uma seção de defesa, isso não significa que eles não pensaram em contramedidas caso ele não estivesse à altura. E Chatu foi uma das contramedidas. De qualquer forma, é melhor para ele se familiarizar com seus seguidores temporários ou subordinados. Eles são seus subordinados diretos e seu apoio garantirá que as tropas em nível de base também sigam seu comando. Você ainda não se apresentou, segundo tenente? Alvin perguntou ao homem flutuante. Ele tentou mover a boca para falar, mas não conseguiu. Alvin olhou para ele perplexo sobre o porquê de ele não estar respondendo suas perguntas, afinal no exército, as ordens do superior são absolutas e não podem ser violadas, ou então, ele ou ela será apresentado perante o tribunal militar e seu julgamento será realizado. E de acordo com as leis do exército, eles seriam punidos. E na maioria desses casos, o acusado é punido severamente. Daí a maioria dos militares ter medo inato do tribunal militar. Então seus olhos caíram sobre a espião descansando em seus pés. Embora ela esteja completamente curada fisicamente, ela ainda tem algum cansaço mental de enfrentar as ilusões de Miss Magius. Ela é treinada por Meu e Alakazam, junto com a ajuda de Chatu e Slowking, para usar poderes psíquicos inconscientemente enquanto descansa. Então ela não ouviu Alvin pedindo para o tenente falar e ainda manteve a pessoa flutuando e suas partes do corpo travadas. Ele se ajoelhou e gentilmente acordou o espião. Ela acordou cansada e olhou para Alvin. Garota, preciso falar com ele, então você pode libertá-lo? Ist. Ela disse e o libertou. O tenente caiu no chão de bunda após ser libertado do psíquico. Enquanto isso, o tenente estava desconfortável em ter um superior tão jovem e queria protestar, mas a ideia de um tribunal militar o impediu. Você está muito cansada. Descanse bem. Temos uma grande luta pela frente e preciso que você esteja no seu melhor. Dizendo isso, ele deu a ela um cubo psíquico e então a deixou descansar no chão. Ele então olhou para o tenente caído e disse, agora que você está livre, por favor, apresente-se. Enquanto se sentava na cadeira principal, o segundo tenente superou sua gagueira e choque e respondeu enquanto fazia uma saudação militar da Força Armada a Alvin, com a palma da mão direita voltada para o alvo da saudação. Cada força terrestre, aérea e naval tem uma saudação diferente. Eu sou Jim Thompson, segundo tenente da 65ª Força de Infantaria de Canto, senhor. Ele ficou na frente de Alvin com absoluta atenção e saudação, sem mover um músculo extra. Bom dia, tenente Jim. Pode ficar tranquilo. Ao ouvir a ordem, ele saiu da posição de sentido, mas ainda parecia sério enquanto ouvia seu superior. Eu sou o capitão Alvin Bart.
Recebi o título de capitão durante a Maré Pokémon. Fui declarado comandante da zona norte da Cidade Celeste, então de agora em diante vocês vão me ouvir. Além disso, recebi uma autoridade especial de não estar sob o comando central do Conselho Municipal, composto pelo prefeito da cidade, líder de ginásio e capitão da Guarda Municipal, então suas ordens são opcionais para mim. Mas minhas ordens para você não são assim. Espero que você possa cumprir meu comando, é claro, se você tiver alguma dúvida sobre elas. Você pode me perguntar sobre algum esclarecimento e raciocínio por trás de tais ordens. Também, convoque todos os militares que estão sob meu comando. Desculpe, não todos. Convoque o outro segundo tenente sob meu comando junto com os cadetes oficiais. Vou me apresentar a eles. Quanto ao resto, vou me apresentar mais tarde, depois que um plano para esse cenário for feito. Vocês podem ir embora agora. Ouvindo a ordem, o segundo tenente Jin saudou mais uma vez e estava saindo. Ele abriu a porta e começou a sair da sala. De repente, Alvin o parou em seu curso. Espere. Esqueci de lhe contar uma coisa. Traga a planta da parte norte da cidade, das estradas até as linhas de esgoto, junto com as passagens curtas entre os prédios. Também quero um mapa topográfico das áreas ao redor do muro norte para que certas coisas possam ser feitas. Quero todos eles na minha frente dentro de 1 hora. Sendo esses itens o mais rápido possível para que eu possa estudá-los antes de sua chegada. Neste tempo, darei uma olhada nas coisas que tenho na área de trabalho. Dizendo isso, ele desviou sua atenção para a área de trabalho. Alvin sentiu alguém olhando para ele e viu de ainda esperando. O que você está esperando? A Maré Pokémon? Ou o próprio Arceus para lhe mostrar o caminho? Agora vá, não temos tempo suficiente, ele disse asperamente. E o segundo tenente saiu correndo para completar sua tarefa. Alvin apenas ficou sentado ali pensando qual seria seu próximo curso do plano. Ele precisava intimidar o próximo grupo de pessoas com seus Pokémon para deixá-lo segui-lo eficientemente. O único Pokémon que ele poderia usar aqui em uma sala fechada para intimidação como demonstração de poder seria Electabuzz, Alter, Pilosvine, Snorlax ou Claydol. Esses Pokémon são conhecidos por seu poder e só seguem treinadores habilidosos ou treinadores que eles seguem há anos e têm um forte vínculo. Ele decidiu usar Claydol. Electabuzz e Alter ainda precisavam de descanso. Pilosvine afetaria a temperatura ao redor e faria as pessoas suspeitarem que o ataque começou e causaria problemas desnecessários. Quanto a Snorlax, ele deve estar dormindo agora e se for acordado de forma rude, pode começar uma confusão e causar problemas. Então Claydol será sua arma de intimidação. Tudo o que precisa ser feito é criar o plano mais eficaz para sobreviver ou pelo menos resistir à invasão. E deixar que o reforço de outras frentes os ajude a vencer. Alvin não se considera inteligente o suficiente para liderar suas forças à vitória e não se considera um estrategista. Capítulo 143. Alvin passou 1 hora inteira pensando em como ele vai organizar sua formação. O desktop lhe concedeu informações suficientes sobre quais Pokémon serão os participantes mais prováveis dessa invasão. Haverá Pokémons do tipo grama, do tipo voador, do tipo pedra, do tipo inseto, normais, lutadores e até mesmo do tipo venenoso, com grandes chances de aparecer em sua linha de batalha junto com 1 ou 2 outros tipos como água e fogo. Ele realmente queria ter um tipo de aço com ele. As chances de um tipo de fogo aparecer são raras. Então, novamente, tipos de água, dragão, gelo e fantasma não apareceriam na revolta. Quase todos os Pokémons fantasmas nesta região ao sul de Kanto são controlados ou estão sob o comando direto de Gengar e como ele não participa disso, sua aparição é quase negligente. Claro que há uma possibilidade de que alguns também estejam lá. Afinal, nem todo mundo gosta de ouvir os outros. Se tipos de dragões estiverem envolvidos nisso, então os 4 de elite também estarão envolvidos pessoalmente nesse caso. Eles são muito raros e poderosos, então sua presença deixa todos cautelosos. Se Alvin encontrar um neste, ele provavelmente tentará capturar um. Embora o único lugar onde o tipo dragão pode atacar seria o lago. Nesse caso, pode haver Dragonair ou Orcia, Seadra e até mesmo Kindra ou Dragonite podem estar presentes. Mas o número deles não será muito. Eles provavelmente seriam um dos pseudo-reis Pokémons liderando esse ataque. Pokémons do tipo gelo não estarão presentes nesta parte do campo de batalha. A maioria dos do tipo gelo tem subtipo água e eles não se revelarão aqui. A temperatura ao redor é muito quente para acomodar os Pokémons de gelo. Os outros, se presentes, estariam no campo de batalha mais perto das montanhas. Eles não são rápidos o suficiente para aparecer aqui. Os únicos Pokémon de gelo possíveis seriam Sneasel, Weavile e Delibird. Tipos de água podem aparecer, mas seu número seria menor em comparação com aqueles que chegariam perto do rio. O tipo de fogo encontrado nesta área incluía apenas Ponyta e Oldor, juntamente com suas formas evoluídas. As linhagens de Pokémon Vulpix e Gravlit, devido ao poder de suas formas evoluídas, raramente são encontradas na natureza e, se encontradas, são capturadas por outros treinadores ou por caçadores furtivos para serem vendidas a altos preços no mercado negro. Suas belas e majestosas formas evoluídas de Ninetales e Arcanine são algo que muitos desejam ter em sua equipe. As outras linhas são a inicial Charmander e a linha Cyndaquil. Elas são populares demais para serem encontradas na natureza, junto com a liga colocando cuidado e proteção extras para criá-las. Elas são mais obedientes em comparação com a maioria dos Pokémons de fogo, ou tão obedientes quanto qualquer Pokémon de fogo poderoso poderia ser. O próximo é Flareon, uma forma evoluída do Pokémon normal mais raro, Eevee. Isso mostra o quão improvável eles podem ser encontrados aqui. Magmar é encontrado perto de áreas vulcânicas ou no próprio vulcão, e Slugma é no caso de montanha. Outros não são encontrados por aí de qualquer maneira. Então, Pokémons do tipo aço foram muito eficazes aqui. Ele realmente queria evoluir seu Onix para Cetelix, mas o processo de forjar metais, bem como os itens necessários para isso, conforme mencionado no livro misterioso, são raros.
O processo em si é demorado, então ele não pode fazê-lo tão cedo. Além disso, há uma grande variedade de pokémons voadores que podem participar da batalha, e como eles voam alto no ar, são um dos mais irritantes de se lidar. Eles serão um dos mais proeminentes de todos os pokémons, junto com os tipos normal, inseto, terrestre e venenoso. Entre todos esses pokémons, os únicos com os quais Alvin era cauteloso, não medroso, mas cauteloso, eram Pidgeot, Fearow, Nidoking e Nidoking Ursaring, Scyther e Heracross. O motivo para ser cauteloso era que um desses pokémons provavelmente seria o líder do grupo, e seus poderes seriam difíceis de lidar. Pidgeot não é um pseudo-rei, então ele não pode lidar com os voadores e se o movimento do Electabuzz não fizer contato, então não vale nada. Ursaring, Scyther e Heracross também não são um problema, mas sua natureza inata os torna um oponente difícil de enfrentar. O problema real são Nidoking e Nidoking. Seus atributos de solo e veneno os tornam muito irritantes de se lidar. O tipo de solo enfraquece ou até mesmo anula o efeito de movimentos elétricos neles e o tipo de veneno dificulta o combate corpo a corpo. Mesmo que ele conseguisse segurá-los, o veneno tornaria difícil para o Electabuzz enfrentá-los. Para enfrentar qualquer um dos dois, ele precisa de um bom Pokémon de suporte. Ele precisa de alguém que saiba revigorar para lidar com o problema de status que Electabuzz pode sofrer. Contanto que ele não esteja muito envenenado, ele seria capaz de enfrentá-los. Alvin tem 3 Pokémons que sabem disso. Eles são Apine, Swablu e Espion. Apine e Swablu não conseguem se proteger nesse cenário e somente Espion é capaz. Mas o cansaço mental dela por enfrentar Mismagius o fez se preocupar com ela. Isso foi realmente problemático para Alvin quando ele teve que enfrentar Nidoking ou Nidoking. Se houver mais pseudo-rei no grupo, seu Pidgeot e Slowking podem lidar com o primeiro junto com Snorlax segurando o outro. Se o número de pseudo-rei for 3 ou mais, todos os seus pokémons terão que trabalhar horas extras e ele mesmo terá que participar da maré para enfrentar os pokémons. Se a situação ficar crítica, Alvin poderá usar todos os seus pokémons para lidar com 4 pseudo-reis pokémons no máximo. E então eles ficarão feridos demais para se mover, incluindo ele por alguns meses com base em sua resiliência. E isso não é bom para Alvin. Se ele encontrasse Scyther, Murkrow, Rhyhorny, Stantler, Pinsir, Heracross, Abraline ou uma linha Geodude, ele poderia pegá-los lá. Eles poderiam ser uma boa adição ao time. Stantler e Misdreavus podiam treinar juntos em ilusão. Murkrow era um bom lutador e sua super sorte era algo que ele queria em seu time junto com o Brincalhão. Scyther, Pinsir e Geodude são bons lutadores, sendo a linha Geodude um bom tanque se bem treinada. Todos eles são fortes por si só. Pinsir, Heracross e Alakazam são até capazes de mega evolução, até onde ele se lembra. E os 2 insetos têm subtipo de luta que pode superar a falta de tipos de luta em seu time. Ambos poderiam servir como parceiros de treino para Electabuzz e Riolu, também como Lucario após sua evolução. E para Abra, ninguém poderia ter pokémons psíquicos o suficiente em seu time. Abra ou suas formas evoluídas podem ser criadas como um sensor substituto para a fazenda quando ele precisasse de Slowking. Cada um deles é uma boa adição para sua equipe. E o fato de eles poderem até mesmo mega evoluir, o que aumentaria seus poderes exponencialmente, era outro bônus para ele. Agora a questão é qual formação ele deve adotar para enfrentá-los. Os Pokémon não terão uma formação de ataque estável, mas para que os humanos tenham uma boa chance de vitória com o mínimo de baixas possível, eles precisam de uma boa formação. Logo uma batida o trouxe de volta à realidade. Ele tinha Claydol para dar suporte muito antes e o fez verificar seu escritório para qualquer dispositivo de escuta antes. Ele se preparou para enfrentar os subordinados que poderiam ser um pouco desobedientes no primeiro encontro. Capítulo 144 e 145. Claydol posicionou-se atrás do assento de Alvin e Alvin falou alto o suficiente para que as pessoas atrás da porta o ouvissem. Entrem. A porta se abriu e Jim entrou junto com outras 12 pessoas, seguindo atrás dele. Havia um total de 7 homens e 6 mulheres no grupo. 10 deles estavam em seus uniformes militares do exército de canto, com seus distintivos de patente em seus trajes, enquanto uma mulher estava em roupas de secretária. Enquanto os outros 2, homem e mulher, estavam em trajes de médicos e jalecos brancos. Todos chegaram na frente dele e o saudaram. Embora alguns tivessem expressões de desdém e também de má vontade em seus rostos, eles ainda seguiram o protocolo do exército de cumprimentar seu superior, à vontade. Então, quem são todos eles, Jim? Alvin perguntou ao único membro do grupo que ele conhecia para que pudesse começar a apresentação. Dessa forma, aqueles que se sentem desconfortáveis não precisam ficar ainda mais inconformados com sua presença e com o fato de ser seu líder e capitão. Jim era um cara de meia idade, de cabelos pretos e pele bronzeada, que levou Alvin ao escritório do comandante da Zona Norte seguindo as instruções do prefeito Flynn. Sim, senhor, enquanto dava um passo à frente. Ele então apontou para o loiro na casa dos 20 anos com cabelo estilo moicano e pele clara. Ele é Gold Simons, o outro segundo-tenente do 65º Corpo de Infantaria. Ele é um especialista em rochas, enquanto eu sou especialista em voo. Ele avançou e ficou na frente de Alvin. Alvin apenas assentiu para ele. Ele então apontou para uma mulher de cabelos brancos longos na multidão com uniforme de escritório. Ela é Jean Matthew. Ela é assistente pessoal e secretária do comandante da Zona Norte. Ela vai ajudar você com todos os trabalhos oficiais e documentais pertinentes ao seu posto. Ela mesma é uma treinadora avançada especializada em pokémons do tipo grama. Ela sorriu suavemente para Alvin. Então ele apontou para as pessoas vestidas de médico. O homem com cabelos brancos e corpo musculoso foi apresentado primeiro. Ele é o Dr. Armin Richards.
Ele é um médico veterano que foi o médico-chefe oficial da corporação por décadas. E ao seu lado está sua assistente, doutora Daisy Hilton. Ela é a estagiária do doutor e concordou em ficar aqui para curar os soldados e pokémons feridos. Daisy Hilton era uma garota morena, alguns anos mais velha que Alvin. Ela provavelmente tinha 20 e poucos anos ou pelo menos 19 anos. Então ele olhou para um homem de pele escura, cabelos roxos e cabelos lisos. Ele é Mark Thomas, o especialista em incêndio residente. Ele é o cadete oficial mais habilidoso e poderoso de todos eles. Ele também seguiu Gold. O próximo é um cara de cabelo azul claro com óculos redondos que foi apresentado. Ele é Charles Clint. Ele é o oficial cadete especialista em eletricidade do nosso grupo. Em seguida, havia 2 gêmeos, ambos com cabelos castanhos. O macho tinha cabelos espetados, enquanto a fêmea tinha cabelos cacheados. Esses gêmeos são John Dalton e John Dalton. John é nosso especialista residente em solo, enquanto John é especialista em insetos. Ambos têm ótimas habilidades de combinação. Então veio uma mulher de cabelos castanhos com cabelos na altura dos ombros. Ela é Annie Bolt. Ela é a especialista em venenos. Um homem de cabelos verdes e uma mulher de cabelos pretos longos e sedosos foram apontados. Estes são Bartholomew Davis e sua esposa, Glinda Davis. Bartholomew é nosso especialista em fantasmas e eletricidade. Ele também é o técnico-chefe do corpo. Glinda, enquanto isso, é a chefe de escoteiros do corpo. Ela tem uma equipe de caninos que tem um forte olfato. Com a ajuda dela, podemos facilmente encontrar os pokémons que estão participando dessa revolta. Então veio outra pessoa na casa dos 20. Ele usava um gi de luta e músculos fortes e cabelos pretos curtos. Ele é Blake. Ele é nosso especialista em luta e também um mestre em luta. Blake era o único no grupo que não tinha um pingo de desprezo por Alvin e olhou para Alvin respeitosamente. Ele é um lutador, então provavelmente notou os músculos de Alvin e sentiu que ele era pelo menos forte fisicamente. E por fim, mas não o que é, veio uma garota cabeça de vento. Ela parecia estar cheia de energia. Ela é Nora Archer. Ela é nossa especialista psíquica e também nossa especialista em comunicação. Quando Jim terminou de apresentar todos eles, ele se juntou a eles e ficou de frente para Alvin. Alvin então se apresentou a todos eles enquanto estava sentado em sua cadeira de pernas cruzadas. Eu sou Alvin Bart. Sou o capitão temporário do 65º Corpo de Infantaria, juntamente com o comandante da Zona Norte de Cidade do Céu durante o ataque Pokémon. Sei que alguns de vocês podem ter dúvidas sobre minha habilidade e qualificações para liderá-los, mas não me importo com isso. Fui nomeado pela Liga como seu chefe, então espero que vocês sigam meu comando no mínimo. Até mesmo algumas das minhas ordens pouco ortodoxas devem ser seguidas. Se não posso lhe garantir, você desejará ter sido colocado diante do tribunal militar em vez da minha punição. Ele liberou sua intenção de matar em vez de pressão para esconder sua força agora, o que deixou a atmosfera fria e causou arrepios nas costas deles com o quão potente ele realmente era. Agora, passando para o próximo tópico, quero saber se algum de vocês é um estrategista ou tem um conhecimento profundo sobre os pokémons. Ele perguntou depois de retirar sua intenção de matar. Ninguém se levantou, então Daisy deu um passo à frente e disse, Senhor, estudei na Academia Pokémon Tech. Lá, aprendi sobre diferentes pokémons e suas fraquezas, além de como vencê-los. O nome Pokémon Tech foi um nome que Alvin ouviu em algum lugar. Foi estabelecido por uma elite 4 anos atrás. Seu objetivo era conceder conhecimento básico e experiência aos jovens e informações sobre a natureza, para que o novo treinador pudesse ter melhores chances de sobrevivência na natureza. Eles ensinavam apenas conhecimentos básicos para a maioria e estudos aprofundados eram feitos caso a pessoa quisesse se especializar naquele campo específico e escolhesse aquele curso. Então, o que ele queria saber só será conhecido por pessoas que optaram pela posição de cultivador Pokémon. Ela é médica, então ela pode ter algumas informações sobre os Pokémon e seus físicos que ele não sabia e pode responder suas dúvidas. Ele sabia que a única pessoa além dela seria o experiente Dr. Richards, que tem anos de experiência no tratamento de Pokémon e sabe muito sobre seus físicos por meio da prática que ele teve. Ele assentiu para ela. E não temos nenhum estrategista entre nós. Ele disse olhando para as pessoas à sua frente. Como ninguém respondeu, ele sabe que não havia nenhuma para começar. Tudo bem, então vocês têm alguma informação de quais pokémons vão atacar esta parte da cidade? Ele perguntou olhando para os 2 segundos tenentes. O segundo tenente Gold se adiantou e disse, Senhor, de acordo com nossas informações, os tipos grama, veneno, voador, normal, inseto e alguns tipos psíquicos e lutadores são os pokémon mais prováveis de nos atacar. E os pokémons específicos? Não há novidades? Perguntou ele. Desculpe, senhor. Só podemos determinar que tipo de espécie eles são apenas um dia antes do ataque real. Ainda faltam 3 dias para eles aparecerem aqui. Então não sabemos a constituição exata do rebanho. Exceto que haverá pelo menos um pseudo-rei voador e um outro pseudo-rei pode ser o chefe dos ataques terrestres nesta direção. Alvin sentiu que uma dor de cabeça estava chegando. Ele não tinha informações precisas sobre a maré e ainda assim tinha que liderar o grupo nessa situação. Informação é uma das coisas mais importantes para o sucesso na guerra. Que estratégia você decidiu para enfrentar os pokémons invasores que estavam por vir antes de eu ser nomeado? Gold permaneceu quieto por algum tempo, provavelmente se lembrando do último plano que eles prepararam, e então ele respondeu. O último líder nosso foi o tenente do Capitão Bolt e ele nos disse para montar o corpo com base no tipo de Pokémon que eles usam e quando as informações sobre os Pokémon chegarem, deixaremos o grupo que pensou ter vantagem enfrentá-los de frente. Alvin pegou todas as palavras e então cuspiu. Você decidiu enfrentar a maré. Sim. Pensando que Alvin não conhecia o caminho dos militares, disse, essa é a tática usada pelos militares, especialmente quando eles estão enfrentando esse tipo de situação. Nós empregamos o tipo de tática de vantagem para enfrentar a maré.
Dessa forma, conquistamos muitas vitórias no passado. Todas essas palavras aumentaram a dor de cabeça e Alvin sentiu vontade de bater a cabeça na mesa à sua frente. Mas ele controlou esse desejo e então perguntou: então vocês também concordam com esse plano? Sim, senhor, responderam todos em uníssono. Alvin não conseguiu mais se controlar e bateu a cabeça na mesa com um estrondo alto. Eles se consideram uma rocha e a maré como ondas do mar, mas esquecem que a água contorna a rocha e pode passar pelos obstáculos facilmente. Capítulo 146. Vendo isso, o capitão Alvin bateu a cabeça com força na mesa, fazendo todos os seus subordinados temporários de Alvin pularem para trás em choque e medo. Alvin manteve a cabeça na mesa enquanto pensava em como sobreviveria àquela situação e lidaria com aquelas tropas. Claydol olhou para todos esses eventos alegres, para ele, e aproveitou o entretenimento diante dele. Situações como essas, quando seu treinador sofria, eram divertidas para todos os seus companheiros também. Dee criou coragem e perguntou a Alvin: senhor, está tudo bem? Alvin acordou de seus pensamentos quando ouviu a voz de Dee e disse: sim, está tudo bem. E murmurou suavemente, tão bem quanto poderia estar nessa situação. Então ele pegou a joia e disse: chame o professor para mim, joia. Todos olharam para Alvin usando um telefone operado por voz e todos os habitantes ficaram com inveja e pensaram que seu novo capitão e comandante era muito rico e abastado. Imediatamente Alvin disse a voz feminina de Joel: e o Pokénav desceu no laboratório do professor Carvalho e Rins pode ser ouvido através do telefone. Os subordinados militares, o secretário e o médico ficaram intrigados com a ação atual de Alvin, mas não intervieram. Logo apareceu a imagem de uma menina morena de 6 anos. Era Daisy. Este é o laboratório do professor Carvalho. Quem está falando? Disse uma voz de criança, aumentando a confusão dos outros ocupantes da sala sobre o porquê de seu capitão estar falando com uma criança agora. Olá, Daisy, como vai? Ele perguntou docemente. Alvin, é você? Ela ficou animada ao ouvir a voz da amiga e então respondeu: estou bem. Estou muito brava com você. Você nunca me ligou ou veio me encontrar desde o dia em que foi embora. Daisy disse enquanto fazia beicinho com raiva. Alvin sempre sentia que estava esquecendo alguma coisa durante sua viagem e as palavras dela o lembravam do que realmente havia escapado de sua mente. Desculpe, desculpe. Não farei isso de novo. Você pode me perdoar, Daisy? Ele olhou para ela se desculpando. Ele até segurou as 2 orelhas com as mãos para mostrar o quão sincero ele era em seu pedido de desculpas. Ela não olhou para ele diretamente, mas deu uma espiadinha e depois de algum tempo sua raiva passou e ela o perdoou. Daisy, você pode trazer seu avô? Estou com problemas agora e preciso da ajuda e dos conselhos dele neste momento. Ele perguntou a ela. Você quer falar com o vovô, mas ele não está em casa. Ele foi para algum lugar com seu Charizard. Não sei para onde. Você não tinha o número de telefone do vovô, Alvin? Ela perguntou. Eu tinha o número dele, mas não no meu novo telefone, então não consigo contatá-lo. E não anotei o número, então estou perdido. Então veio outra voz de trás. Era uma voz adulta e pelo tom mais pesado era um homem. Daisy, o que eu te disse sobre brincar com os telefones no laboratório? Pai, eu não estava brincando. Eu estava falando com Alvin. Ele queria o conselho do vovô, mas ele não está aqui. Ela respondeu rapidamente antes que pudesse ser repreendida por seu pai e sua mãe, que estavam em casa no momento. Ah, então você está falando com Alvin. Deixe-me ver. Bom dia, Alvin. Como vai? Então o que aconteceu com você que precisa do conselho do pai? Blue perguntou a Alvin. Bom dia, Blue. Estou em uma situação grave no momento. Ele disse enquanto olhava discretamente para Daisy. Essa ação poderia ser escondida da maioria das pessoas, mas um antigo campeão como Blue poderia facilmente notá-la e disse a Daisy: Daisy, sua mãe está fazendo um bolo de chocolate para você. Você quer provar as coberturas? Ao ouvir a palavra bolo, ela pulou e correu rapidamente em direção à mãe, sem se despedir de Alvin. O sótão dela trouxe um sorriso para Blue, Alvin e todos os ocupantes do quarto. Eles não viram sua expressão, mas seus gritos felizes de bolo eram autoevidentes. Veja, o caso é que... Alvin começou a narrar sua situação. Mas Gold o interrompeu e disse: Senhor, todo o assunto aqui é confidencial e essas coisas não podem ser reveladas ao pessoal não envolvido. É contra a lei. E se você tentar revelá-lo, seremos forçados a derrubá-lo e mantê-lo sob nossa custódia pelo crime de revelar informações confidenciais. E ele, junto com todos os ocupantes, tocou sua Pokébola, prontos para derrubá-lo. As palavras de Gold fizeram Blue quase cair na gargalhada, pois havia coisas que Alvin poderia saber e ele não, devido à confidencialidade da liga. E Alvin, que estava ameaçado, não se importou com a ameaça coletiva, mas Blue disse algo suavemente que o fez ficar sério. Sua Majestade não está estabelecida diante de seus subordinados. Se você recuar agora, não será capaz de criar uma boa imagem em seus corações e eles sempre tentarão empurrá-lo. Pode haver alguns problemas mais tarde em relação a qualquer tarefa que você esteja fazendo agora. Então você deve lidar com eles o mais rápido possível e mostrar que você está acima deles e que pode esmagá-los facilmente, para que eles não desobedeçam. Corte suas palavras, pelo menos não na frente do público. Essas palavras fizeram Alvin pensar e ele chegou a uma conclusão semelhante à de Blue e sentiu que se não ensinasse seus subordinados sobre seus lugares, eles poderiam desobedecer seus comandos ou até mesmo se rebelar contra ele, afetando o plano e as estratégias que ele poderia criar para combater a situação, levando à queda do moral e à perda desnecessária de vidas. Alvin levantou um pouco o dedo do braço da cadeira onde mantinha as mãos. Como se Alvin lhe desse o sinal para atacar, Claydol flutuou para frente e seus olhos brilhavam azuis. Antes de terem a oportunidade de derrubar Claydol, todos eles estavam de joelhos sob a influência do ataque gravitacional. A gravidade aumentada os fez cair de joelhos.
Alvin apenas olhou para as pessoas de joelhos sem qualquer sinal de raiva ou desprezo. Ele desconsiderou a própria existência delas. Ele continuou tamborilando os dedos no apoio de braço. E com cada série de tambores na mesa, a intensidade da gravidade aumentava. E esse rufar de tambores só parou quando todos eles estavam deitados no chão, sem nenhum músculo capaz de se mover. Claydol usou 3 vezes a gravidade média neles, o que foi o suficiente para atrapalhar o espírito de luta dessas pessoas. Você deve se lembrar que eu sou o capitão junto com o comandante da Zona Norte. E eu já avisei que farei algumas coisas pouco ortodoxas. Você pode se opor a isso, mas não pode se rebelar ou me atacar para impedir minhas ações. Já que é seu primeiro erro, estou disposto a deixar essa sua má conduta passar, mas se ela se repetir, vocês não gostarão das consequências. Alvin os alertou enquanto seu olhar se fixava um pouco mais em algumas pessoas. Essas ações e decisões fizeram com que as pessoas soubessem que Alvin era mais forte que elas e poderia destruí-las antes mesmo que pudessem agir. Este é meu último aviso. Se você me desobedecer novamente, eu garantiria que fosse seu último. E não pense que alguém se importaria com sua vida e morte. Você é muito ignorante se acha que eu seria perseguido por sua causa. E para reforçar suas palavras, ele lançou um tom de sua intenção assassina neles. Desta vez, todos os ocupantes da sala perceberam que não conseguiam respirar corretamente e se sentiam como se estivessem em um barco no meio do mar, enfrentando uma grande tempestade. Eles agora sabiam que ele conseguiu essa posição devido à sua força e não apenas à influência de sua família ou amigos. Capítulo 147. Eles se arrependeram de subestimá-lo e pensar que poderiam ultrapassar os limites e atacá-lo. Militar é um corpo de combate. As pessoas respeitam a autoridade e o poder aqui. Às vezes, se alguém é mais poderoso do que o superior, então ele tem alguma margem de manobra, mesmo que seja muito mais baixo do que ele. O poder é uma das coisas mais importantes no mundo dos Pokémons porque este é um lugar governado por Pokémons. O poder pessoal é a base de tudo. Os humanos têm menos de 25% da cobertura total de terra sob eles e o resto está sob os Pokémons. Esses 25% incluem a área total de terra de todas as regiões ao redor do globo. Então, treinadores poderosos são mais respeitados porque eles podem ser aqueles que protegeriam as pessoas mais tarde dos Pokémons. Muitas pessoas comuns não ousam ser desrespeitosas com os treinadores. A experiência tempestuosa dos subordinados indisciplinados chegou ao fim quando ele retirou sua presença e todos eles avidamente sugaram ar para se acalmarem. Alvin os advertiu severamente. Não ousem ultrapassar seus limites ou desconsiderar minhas ordens. Eu não gosto de pessoas desobedientes. E dessa vez, eles não ousaram dizer nada e apenas suportaram sua raiva. Então você lidou com seus novos amigos em Cidade do Céu e não desconsiderou sua posição como capitão, Alvin? Blue perguntou alegremente. Sim, acabei de ter uma conversa maravilhosa com ele sobre como respeitar seus superiores. Ele respondeu alegremente, sem se importar com o fato de Blue saber onde ele estava ou o que estava fazendo. Mas não era o mesmo para seus subordinados. Em questão de poucos minutos, ele conseguiu saber tudo sobre Alvin. Como seu posto e posição eram o suficiente para mostrar que ele estava bem alto na liga, ou ele prestava atenção suficiente em Alvin para saber o que ele estava fazendo, e onde ele estava sem a obstrução da liga. Então para que você precisava da ajuda do pai? Blue perguntou. Eu queria saber em quais táticas e estratégias os militares se concentram, já que meus subordinados não sabem muito sobre táticas, exceto usar a vantagem do tipo 1 para enfrentar os Pokémons. Eu realmente preciso saber qual estratégia eles empregam, e se eu criei minha própria estratégia e truques. Eles criariam algum problema se eu fizesse certas mudanças em seus métodos oficiais? Ele perguntou a Blue. Ao ouvir sua pergunta, Blue tentou pensar, mas não conseguia se lembrar de militares já terem empregado qualquer tática ou estratégia no passado. Até onde eu me lembro, eles nunca realmente empregaram truques. Eles apenas tentam vencer a batalha com força bruta. Então eles nunca usaram armadilhas ou qualquer vantagem de campo para derrubar os Pokémons. Alvin pediu para confirmar. A maioria dos militares são pessoas comuns que não tinham dinheiro suficiente para ir à escola ou aprender com alguém com conhecimento. Eles são de pequenas vilas e cidades por todo canto. A maioria deles não se concentra em acadêmicos e não são muito afim de estratégias, pois são considerados chatos por eles. Juntar-se às forças militares é uma das maneiras mais eficazes de ganhar força e ter maiores chances de sobrevivência. Então, mesmo sem muitas informações sobre Pokémon, exceto algumas básicas, eles enfrentam seus oponentes cegamente e muitos sofrem grandes perdas. Os funcionários não prestam muita atenção ao conhecimento deles e eles próprios não se importam muito. Eles só aprendem estratégias simples quando se tornam nível general, brigadeiro general. Isso é obrigatório para eles. O nível general deve ter algum conhecimento da estratégia mais básica ou então eles seriam rebaixados em um ano. Eles precisam passar por 3 testes realizados a cada 4 meses após a promoção e somente se passarem 2 vezes é que mantém o cargo. As forças armadas não se importam muito com estratégia, então qualquer coisa que você fizer não sofrerá problemas com o exército mais tarde. Poucas pessoas são como você que gastam muito tempo obtendo informações e notícias sobre os diferentes Pokémons e o mundo ao seu redor. Então, eles são apenas peças de sacrifício. Eles são o escudo de carne que suportará a força bruta dos Pokémons e os sobreviventes seriam promovidos ou recompensados por seu valor. Alvin perguntou sem expressão.
Isso era o que ele realmente pensava, já que eles não são educados em nada e são jogados no fogo com pouco ou nenhum treinamento. Todos os ocupantes da sala que o ouviram ficaram um pouco irritados com Alvin, porque ele os considerava peças de sacrifício, mas o terror de Alvin ainda estava em suas mentes, o que os impediu de discutir com ele. De certa forma, sim, eles são apenas escudos de carne. Apenas os sobreviventes recebem algum conhecimento sobre seus pokémons. Com o mérito que ganham, eles podem receber maneiras de criar bem seus pokémons. E este é um guia de nível bem baixo, então não acho que vale interessar. É bem barato também. Cerca de $100.000 no mercado negro. Blue também disse despreocupadamente. Alvin dizer isso já era um pouco exagerado para Daisy, que era estagiária médica e formada pela Pokémon Tech Academy, um dos institutos mais prestigiados e famosos de canto. Embora não tenha tanto prestígio e fama no torneio da Liga Pokémon, o graduado nunca passou do top 64 do torneio. Chega disso. Há muitas pessoas da Pokémon Tech Academy no exército. Muitos grupos e institutos tinham várias pessoas nas forças armadas também. Não acho que a Liga irritaria tantos grupos deixando tantas pessoas morrerem ou desconsiderando a morte de tantas pessoas. Você é apenas um caipira que está tentando se exibir e se mostrar superior a todos os outros. Você acha que a Liga dispensaria os graduados do Instituto de Elite como Pokémon Tech Academy e daria a eles coisas de baixa qualidade como méritos? Isso é muita ostentação de vocês dois. Ela retrucou com raiva. Alvin e Blue ficaram quietos por algum tempo e até mesmo seus companheiros sentiram que ela sofreria a ira de seu novo comandante por insultar seu amigo daquele jeito. Mas ao contrário do que todos pensavam, ambos caíram na gargalhada, até mesmo Claydol, atrás de Alvin. Tremia de rir pelo fato de alguém considerar um ex-campeão de canto um caipira que não sabe de nada. Quando suas risadas finalmente cessaram, a voz de Blue veio do telefone depois que ele ligou o modo viva voz. Sim, eu considero todos vocês como meus inferiores e lixo. Não me importo com o que sua academia de tecnologia ou qualquer academia pensa sobre mim. Alvin, você tem alguns subordinados interessantes. Então, há mais alguma coisa sobre a qual você queira falar? Blue não se incomodou em dizer mais nada aos outros. A outra parte ficou feliz que o orador misterioso não decidiu prosseguir com o assunto e causar problemas para si. Vendo que Blue não estava incomodado por eles, Alvin também deixou para lá. E ele pensou em algo que precisava saber. Mas primeiro ele gesticulou para Claydol criar uma barreira ao redor dele para que nenhuma voz pudesse alcançar seus novos subordinados. Quando terminou, ele perguntou: que contramedidas foram tomadas caso eu não consiga segurar o forte além do próprio Chatu na prefeitura? Você o identificou. Não espero nada menos, especialmente depois daquele presente que você ganhou do Red. Não sei quais medidas eles tomaram caso você falhasse. Chega dessas conversas chatas, vamos falar sobre algo interessante. Agora me conte sobre aquele encontro com Gengar. O desrespeito de Blue pelas conversas sobre a segurança e sobrevivência da cidade fez Alvin balançar a cabeça em consternação e pensar: eu realmente não entendo o que os superiores pensam ou como eles pensam sobre assuntos desconsiderando as pessoas comuns. Apenas deixe estar e eu pensarei sobre isso mais tarde. Alvin perguntou algo em troca. Como você sabia sobre o Gengar? Quando você ligou de volta para casa às pressas, Arthur ligou aqui e contou sobre seu problema. Quando papai pensou em sua flâmula para atrair problemas, você pode ter caído em uma pilha de problemas mais uma vez e ele estava certo. Então ele enviou Charizard para olhar sua situação. Vendo que nada fora do comum aconteceu, então ele saiu silenciosamente. É mesmo? Sempre senti que havia algo estranho na rapidez com que ele concordou em negociar comigo e não emitiu uma contraproposta e deixou dos Knoir continuar as negociações. Ele pode tê-lo sentido e estava de vigia caso ele atacasse e os derrubasse. Antes de me deixar pela cidade e ir embora, ele disse que me deixou aqui porque eu o aborreci e irritei. Parece que ele o deixou no meio da maré Pokémon, já que ele não conseguiu me enganar ou me forçar a ceder às suas exigências. E eu aqui pensando que enganei aquela velha raposa. Eu era muito pequeno para ver aquele fantasma centenário. Ele disse tristemente que quase perdeu por causa de sua esperteza exagerada. Não se preocupe. Você provavelmente sabe o que os Pokémons fantasmas antigos podem ser. E com a vida útil deles, não é ruim para você ser enganado ou até mesmo explorado por causa da brecha que ele encontrou no acordo. Blue tentou encorajá-lo. Agradeça a Charizard pela ajuda, sim? Alvin disse. Capítulo 148. Eu direi a ele: se você quiser fazer algumas mudanças, então faça. Se as coisas derem errado ou ocorrerem problemas em outras partes do exército, nós cuidaremos das coisas daqui. Se seu novo experimento puder trazer bons resultados, então é ainda melhor. Da próxima vez, você não terá que se preocupar com militares te obrigando a fazer negócios com eles. Os militares são fortes apenas para pessoas comuns. Para outros, eles são apenas guardiões que estão atentos aos ataques de Pokémons nas áreas periféricas da Liga Pokémon. Eles são os peões de sacrifício colocados nas áreas de fronteira. Eles usarão suas vidas para ganhar tempo e o verdadeiro núcleo da Liga garantirá que o território dos humanos não seja reduzido. Pessoas abaixo do nível de Elite 4 se importam com suas opiniões, outros simplesmente as ignoram e não podem fazer nada a respeito. Blue disse. Quando ele mencionou Gengar, Alvin desligou o modo alto-falante e eles conversaram suavemente entre si com Claydol erguendo uma barreira de isolamento acústico para evitar que pessoas indesejadas os ouvissem. Era uma precaução extra. Ok então. Obrigado pela sua ajuda. Alvin disse enquanto pensava em desligar a chamada, mas lembrou-se de outra coisa que queria perguntar a ele. Espere, tem outra coisa que preciso saber. Você tem muitas perguntas hoje, Alvin, disse Blue com humor.
Se você estivesse no meu lugar, o que faria? Desde que eu era criança, ouvi sobre o quão corajoso e majestoso o exército de Kanto era para proteger as pessoas da maré Pokémon sem se importar com suas próprias vidas, e quão poderosos eles eram. Mas recentemente descobri que mesmo seu general mais poderoso não está à altura de um dos 4 membros de elite e a maioria deles são apenas peças de sacrifício. Então minhas visões passaram por grandes mudanças hoje. Eu pensei que a Elite 4 pode ordená-los, mas não subjugar completamente os militares e fazê-los fazer seus negócios. Eu pensei que os militares obteriam algumas concessões do topo. Ele expressou seus pensamentos. Este é o mundo real, Alvin. Você encontrará muitas coisas chocantes em sua jornada. O que as pessoas comuns pensam e sabem, e o que é a verdadeira realidade são 2 conceitos completamente diferentes. Muitas vezes, em nome do apoio das pessoas, a verdade é distorcida para uma verdade mais crível e humana. Você só sabe que as pessoas morrem sob ataques de Pokémon e na luta durante a maré. Alguns líderes matam as pessoas sob seu comando. Há casos em que alguns humanos abandonam sua humanidade e se tornam bestas. Todas essas coisas são escondidas para evitar o caos que pode se espalhar se for revelado ao mundo. Mas alguns detalhes não são mencionados em lugar nenhum. A verdadeira selvageria dos Pokémons é revelada na maré. Eles vão mutilar você. Corte seus braços ou pernas. Corte seu estômago e puxe seu intestino. Quando TID acontece, muitos corpos incompletos meio comidos são encontrados, dos quais os Pokémon se alimentam. Seus olhos arrancados, língua para fora, mandíbulas e traqueia faltando. Se metade da verdade fosse revelada às pessoas, elas iriam desfilar para isolar os Pokémon e até mesmo começar a caçá-los. Eles até esquecerão que é graças à ajuda deles que podemos sobreviver e estar seguros do lado de fora. A maioria dos caçadores cruéis que você encontrará por aí são os sobreviventes do ataque Pokémon, e eles são os poucos sortudos que sobreviveram ou, você poderia dizer, os poucos azarados que enfrentarão a escuridão do mundo com profundo ódio pelos Pokémon. Pai, deixei você ir lá e liderar o Corp só para que você pudesse experimentar um pouco sobre a verdadeira natureza selvagem, as terras áridas. Esse é um lugar onde nós, humanos, somos apenas comida para os Pokémons. As terras áridas são tão ruins assim, Blue? Alvin perguntou a ele. Quase todos os treinadores que estão ou foram selecionados para experimentar as terras áridas tiveram que liderar a defesa de uma cidade. Vila ou cidade contra uma maré Pokémon. Esta é uma experiência de treinamento para se preparar para as terras áridas. Aquele lugar é a verdadeira definição da frase, matar ou morrer, e lá você saberá o que crueldade realmente significa. Blue disse com a cara mais séria que Alvin já viu. E o que terras áridas significa para a Liga colocar tanto foco lá? Alvin perguntou curiosamente. Somente as pessoas que ficam e sobrevivem lá são consideradas o verdadeiro gênio e têm permissão para entrar no núcleo da Liga. Até então você e todas as pessoas semelhantes a você são apenas possíveis membros potenciais do núcleo da Liga e não são considerados membros reais. Nenhuma de suas gerações foi considerada um membro confirmado do núcleo da Liga. Nem mesmo Daniel, o sobrinho neto de Agatha, tem essa honra. Esta posição é conquistada e não garantida. Se Daisy não puder sobreviver lá, então ela mesma não será admitida, não importa o quão poderosos eu, papai e minha esposa, Leaf, nos tornemos no futuro. Este é um costume inquebrável. O privilégio que você desfruta agora não é nada comparado aos desfrutados pelos membros principais. Esses membros principais são os verdadeiros guardiões da humanidade contra a ameaça dos Pokémon, caso eles nos ataquem. Os Pokémon de terras áridas frequentemente atacam nas fronteiras para controlar o assentamento humano e nos matar. Acho que eles gostam da nossa carne mais do que qualquer coisa lá fora. Ele disse brincando para aliviar o clima. E você acha que eu posso me juntar ao núcleo? Alvin perguntou ainda em choque com a realidade a qual estava exposto. Eu não sei. Mas papai e Agatha têm certeza de que você se qualificaria. Até o presidente da Liga Pokémon, Sr. Charles Goldshove, acredita que você se qualificaria. E não se preocupe, só eu e Red sabemos o que ele pensa sobre você. E o que os torna tão confiantes? Alvin perguntou por que estava perdendo a confiança em si mesmo depois de descobrir a verdade. Os ataques que ele conhecia eram cruéis, mas o que Blue revelou foi ainda mais cruel. E ainda assim, as terras áridas, nas quais ele espera viver e sobreviver dentro de 2 anos, são ainda mais difíceis e perigosas quando comparadas aos ataques. Compará-los é como comparar um treinador novato e um treinador mestre, e o próprio Alvin sabia que a diferença era enorme. Já que ele estava no limiar de treinador-mestre e dentro de 6 meses, seu Pidgeot e Slowking poderiam avançar para o próximo nível. A essa altura, ele também pode ser considerado um verdadeiro mestre-treinador. Ainda sabendo disso, ele mais uma vez sentiu medo em si mesmo. O desconhecido é sempre um assunto de medo e curiosidade para os humanos e Alvin tinha um olhar similar em seus olhos. Blue viu medo e curiosidade nos olhos de Alvin e lembrou-se de que ele ainda é um garoto de 11 anos, não importa o quão habilidoso ele seja. E a curiosidade em seus olhos chocou Blue, pois mesmo com medo sua natureza curiosa não diminuiu. Talvez tenha sido isso que fez com que seu pai tivesse certeza de que Alvin alcançaria a meta que eles estabeleceram para ele. Você é um ótimo treinador, Alvin. Você não precisa se apressar e crescer muito rápido. Agora o que você precisa fazer é treinar sua mentalidade. Esta é outra razão para você postar aqui. Você tem inteligência e cérebro para Pokémon e batalhas Pokémon, mas seu coração não está à altura do que se espera de um treinador do seu nível. Nunca tenha medo de aceitar o fato de que você tem medo ou tem medo de algo. Esse medo é o que nos inspirou, humanos, a atingir o nível atual. Não importa qual erro você cometa agora, nós podemos resolvê-lo para você. Você não está mais sendo ensinado como ser um treinador poderoso. Do treinador avançado em diante, ninguém conseguia ensiná-lo a avançar. São suas próprias habilidades e ideias que os tornaram mais fortes.
É por isso que ele é chamado de treinador mestre. Você já está bem no seu caminho para isso. O que você está aprendendo agora é como sobreviver. Em terras áridas, cada decisão sua pode levar à morte de você mesmo e de muitas pessoas ao seu redor. E essa culpa destruiu muitos gênios ao longo do tempo. Desta vez, aproveite ao máximo. A culpa é a maior destruidora de humanos, junto com a raiva. Então, cuidado com elas. As palavras de Blue eram verdadeiras para Alvin. Não importa o quanto ele desconsidere a morte dos outros, se eles morressem devido ao seu erro, ele sempre teria isso em sua consciência. Obrigado pelo conselho, Blue. Não me agradeça. Eu te dei o mesmo discurso que meu pai me deu quando eu era um treinador avançado. Mas ele não me deixou liderar como comandante até eu ter 18 anos e mesmo assim levei quase um ano para superar as consequências. Não sei como isso afetará você, mas muda as pessoas, Alvin, muda as pessoas tanto que você não consegue reconhecê-las. Ele disse gravemente. O que você quer dizer? Red era muito alegre, extrovertido e amigável antes de liderar a defesa, mas agora ele se tornou uma pessoa introvertida e fechada. Até eu mudei da minha estante passada. Às vezes eu apenas comparo fotos minhas passadas e comparo o passado com meu eu mudado só para rir. E parecia que éramos gêmeos com duas personalidades diferentes. Liderar as forças contra a maré é um precursor e uma preparação para as terras áridas. Tem um efeito duradouro, Alvin, e temo como pode afetar alguém tão jovem quanto você. Disse Alvin. E Blue encerrou a ligação. Capítulo 149. Alvin estava pensando em quanto ele poderia mudar em toda essa aprovação e quão sérias essas mudanças poderiam ser no futuro. Quando a conversa com Blue terminou, Claydol já havia derrubado a barreira à prova de som e ver Alvin em pensamentos deixou os outros ocupantes curiosos sobre sua expressão. Ele ignorou a presença deles por algum tempo até que alguém interrompeu seus pensamentos. Foi Jim quem lhe perguntou, Senhor, está tudo bem? Sim, está tudo bem, Jim. Esta ligação me deu vários tópicos para pensar mais tarde. De qualquer forma, pode ser adiado agora e vamos começar com o assunto em questão. O que eu realmente quero saber é quais Pokémon são mais comuns em um raio de 10 km da nossa área de comando designada, Alvin perguntou a todos os seus subordinados. Foi Jean, sua nova secretária, que respondeu a sua pergunta. Senhor, há muitos tipos de plantas terrestres, insetos, voadoras normais, de pedra e de grama que podem ser encontrados na área de 10 km. Você precisa dos nomes ou números específicos das espécies também? Sim, eu quero que seus nomes e números criem estratégias pertinentes ao seu número total. Afinal, Pokémons voadores, Pokémons que andam no chão e Pokémons que viajam no subsolo são 3 maneiras pelas quais eles podem atacar. Se eu souber alguns números aproximados de suas populações, posso saber quantos atacarão, de que maneira e quanta força terei que investir naquele campo. Então eu posso ter uma vantagem sobre eles capturando-os e erradicando muitos deles antes mesmo que os Pokémon possam atacar nossos muros. Alvin explicou seus pensamentos. O segundo tenente assentiu dizendo que se eles soubessem dessa informação antes, eles também poderiam ajudar a reduzir um pouco a pressão sobre suas tropas. Mas senhor, as informações mais precisas chegarão até nós apenas 6 horas antes do início do ataque, então não podemos receber essas notícias, respondeu Gold. É por isso que perguntei sobre a concentração de diferentes Pokémons ao redor da área. Ao comparar os dados, eu poderia ter uma ideia aproximada de qual porcentagem de Pokémons atacaria pelo ar, em terra ou pelo subterrâneo. E com o conhecimento de Daisy sobre diferentes Pokémon, podemos direcionar nossas tropas para atacar seus pontos fracos para que os ataques sejam mais eficazes, mesmo que sejam uma desvantagem de tipo. Alvin expressou suas opiniões. A maioria das pessoas ali concordava com suas opiniões e achava que dessa forma poderiam lutar de forma mais eficaz contra os Pokémon. Mas alguns têm algumas dúvidas. Um deles foi o Dr. Armin Richards, o médico veterano do corpo. Senhor, embora esta seja uma ideia muito boa, não acho que seja muito viável. O que você quer dizer, Armin? Essa é uma ótima ideia do comandante e pode evitar muitas baixas desnecessárias e evitar a perda de vidas humanas e Pokémons na maré. Então, qual é o problema que você tem com esse plano? Perguntou rudemente o especialista em incêndios, Mark Thomas. Alvin levantou a mão para parar sua resposta feroz ao médico. De acordo com a observação anterior de Alvin, ele considera Armin um médico calmo e controlado, como esperado de qualquer veterano da maré Pokémon que viu muita escuridão em sua vida. Então Alvin sentiu que poderia ter detectado algum problema que ele poderia ter ignorado. Deixe o médico expressar suas opiniões. Eu o trouxe aqui para que você pudesse me dar suas opiniões e encontrar defeitos em meu plano, para que ele fosse mais perfeito e com menos problemas. Acho que ele pode estar em algo que todos nós ignoramos. Por favor, explique-se. Alvin disse ao doutor veterano. Não tenho nenhum problema com o plano. É um plano muito bom, mas você esqueceu de algo que é necessário para que o plano funcione. O que deixamos passar? É muito viável. Cada tropa pode seguir as ordens de seu líder e podemos ter uma taxa de sobrevivência maior em comparação aos tumultos anteriores, perguntou John, o especialista em solo do Corp. Tropas. Entendo. Então foi isso que eu perdi. De fato, se pensarmos bem, só podemos implementar o plano em uma escala muito menor do que nosso plano anterior e muitos não podem obter benefícios com isso. Alvin murmurou para si mesmo quando descobriu a brecha no plano. Armin, ao ouvir suas palavras, entendeu que o novo capitão era inteligente e não podia ser subestimado devido à sua pouca idade. Ele também descobriu a brecha que encontrou no plano. Qual é o problema que vocês dois encontram aqui? Perguntou a especialista psíquica Nora. Senhor, devo explicar ou você faria isso? Perguntou o Dr. Richards. Já que você descobriu primeiro, acho que deveria explicar, respondeu Alvin.
O defeito neste plano é o analfabetismo das tropas. Eles não são educados o suficiente para diferenciar entre diferentes tipos de pokémons. Eles só conseguem distinguir entre os atributos de tipo dos pokémons como voador, grama, elétrico, etc. de seus ataques e não a diferença de tipos que temos em teoria. Mas eles não conseguem diferenciar entre Pidgeot, Pidgeotto, Fearu ou outros pokémon. Cada um deles tem uma fraqueza diferente. Para eles, todos são apenas tipos voadores e Zapdos com Trovão resolveria o problema. E antes de saber a fraqueza deles, é preciso ser capaz de identificar o Pokémon. E esse é o maior problema que temos aqui. Richards explicou. Eu ainda não entendi. Os sargentos ainda poderiam instruir e ordenar as tropas durante o ataque. Daisy, a médica interna, expressou seus pensamentos. Mas quantos Pokémons os sargentos conhecem? Como eles podem distinguir um do outro Pokémons? Quais são suas qualificações acadêmicas ou quanto eles realmente sabem sobre Pokémons? Vocês podem ter certeza de que podem ensiná-los sobre quase 100 Pokémons diferentes em um intervalo tão curto? Alvin perguntou a eles. Desta vez ninguém respondeu. Antes de falar com qualquer um de vocês, já pensei nos Pokémon que podem participar da maré e o número chegou a quase 90 espécies diferentes de Pokémon. Você mencionou apenas os tipos terrestre, inseto, voador, normal, pedra e grama, mas e os Pokémon ocasionais do tipo elétrico, água, gelo, lutador, psíquico e até fogo? Embora seu número não seja muito comparado aos outros tipos, eles ainda serão uma poderosa mudança de jogo na maré. Podemos enfrentar tipos de fogo, como rebanhos de Ponyta ou Rapidas, Slugma ou mesmo Magikargo. Odour e Oduon são encontrados principalmente na região de Johto, mas também podem estar aqui. No grupo psíquico pode haver a linha Abra, a linha Hypno, o Sr. Mime, ou até mesmo Pokémon do tipo Grama Psíquico, Exeggcute e Exeggutor. Depois, há o tipo de luta da linha Mankey, a linha Machop e a linha Tirog, e o tipo elétrico da linha Elekid, a linha Pikachu, a linha Voltor, Boltortorvor e a linha Mareep também. Eles são cerca de 20 e não mencionamos a variedade mais proeminente e ampla de Pokémon do tipo grama, terrestre, voador e inseto. Vocês todos têm certeza de que podem conhecer todos esses Pokémons que mencionei e muitos mais? Alvin perguntou. Sua resposta foi o silêncio ensurdecedor de seu subordinado. Nenhum deles pode garantir que conhece todos os Pokémons que ele mencionou e ainda há muitos outros que ele não mencionou que podem participar da maré. Alguns dos nomes que ele falou foram aqueles que eles nunca ouviram em toda a sua vida. Então ninguém poderia dizer que ele estava confiante. Capítulo 150. Mais uma vez, houve silêncio absoluto na sala. Existem mais de 100 Pokémons diferentes comumente encontrados somente em Kanto. E essa área de Kanto é mais próxima de Johto, então há alguns Pokémons de Johto encontrados aqui também. Pode haver alguns Pokémon que se estabeleceram aqui vindos de outras regiões depois de migrarem livremente ou se libertarem de alguns caçadores e se estabelecerem aqui. Então é raro que alguém conheça todos eles completamente. Nem mesmo o Professor Carvalho, o mais renomado pesquisador Pokémon do mundo Pokémon, consegue lembrar de todos os detalhes completamente. Então esse plano vai por água abaixo, disse N, sem graça. Como pode não ser eficaz, ainda podemos tentar em uma escala maior. Para alguns Pokémon comuns no motim, ainda podemos espalhar sua fraqueza para que a pressão possa ser reduzida em nossas tropas. As linhas mais comuns, como a linha Rattata, a linha Spearow, a linha Pidgey, a linha Geodude, a linha Odds, a linha Diglett e a linha Dugtrio, juntamente com as linhas Butterfree, Beedrill e Spinarak, podem ser transmitidas às tropas de nível inferior para que possam lidar com elas com o mínimo de esforço possível. Não podemos esperar que eles enfrentem Pidgeot, Golem, Vileplume e Belozum. Mas suas formas mais fracas podem ser facilmente derrotadas por qualquer treinador intermediário se sua fraqueza for conhecida. Então esse plano pode ser parcialmente implementado. Acho que os subtenentes, sargentos e cabos podem garantir que seus soldados subordinados possam aprender as informações sobre esses Pokémons se as notas de informação forem entregues a eles. Ele perguntou aos cadetes oficiais na sala. Será feito, senhor. Os 2 segundos tenentes e 8 oficiais cadetes responderam. Em seguida, temos que fazer alguns preparativos para capturar os Pokémons no meio do caminho e interromper seu ímpeto feroz. Se os Pokémons correrem em nossa direção para atacar todos juntos, isso pode afetar o moral das tropas, o que será prejudicial para nós a longo prazo. Podemos colocar algumas armadilhas no caminho para interromper o ímpeto e a corrida dos Pokémons. Podemos cavar buracos e colocar espinhos abaixo deles para que eles possam ser mortos ou gravemente feridos após caírem com a pressa. Algumas armadilhas com dentes afiados são colocadas no chão para feri-los. As armadilhas podem ser colocadas na floresta para que os Pokémons sejam fisgados pelo pescoço e morram por falta de ar. Todos os usos dessas armadilhas fizeram todo mundo suar frio. Essas armadilhas são eficazes especialmente quando a horda provavelmente correrá em direção a elas. Mas o resultado das armadilhas seria cruel. Pensando no que aconteceria com a cidade e seus residentes se eles falhassem em protegê-los, eles conseguiram esmagar a pena pelos Pokémons e endurecer seus corações. Dee perguntou, qual é o mecanismo dessa armadilha, senhor? A armadilha de perna pode ser composta de uma placa de metal para os pés e mandíbulas curvas, acionadas por molas pesadas. Ela geralmente é ancorada no chão por uma corrente curta e uma ponta de metal ou é presa a uma árvore ou galho grande. Uma vez acionada, a armadilha imobiliza os Pokémon, impedindo-os de comer, de se manterem hidratados, de se defenderem de predadores e de se abrigarem do clima rigoroso. Há chances de que eles respirem a própria armadilha para se libertarem. Mas a armadilha é construída para machucá-los, não para lidar com a TDI, então ela ainda é útil. Seu destino final é a morte por sangramento de ferimentos ou por fome. Alvin respondeu. E os poços com espinhos? Onde devemos construí-los?
Vamos cavar alguns buracos ao redor do espaço entre a floresta e o muro da cidade. E esses buracos terão 20 por 20 polegadas de área e cerca de 10 metros de profundidade. Nas laterais e no fundo, podemos colocar espinhos de madeira ou até mesmo de ferro para que, quando os pokémons passarem por aqui, eles caiam na vala e sejam empalados pelos espinhos. Isso também pode impedir o movimento do tipo terrestre que atacará do subsolo como um ataque surpresa. Eles serão construídos em intervalos irregulares para que os pokémon não consigam calcular onde eles realmente estão presentes e evitá-los. Das muralhas da cidade, podemos enviar ataques de longo alcance para lidar com pokémons voadores. E as armadilhas? Um laço de arame é colocado ao longo de um caminho de viagem por onde o Pokémon passará. A armadilha aperta conforme o Pokémon tenta se libertar, resultando em contenção ou morte por estrangulamento lento. Isso os tornará alvos fáceis, pois não conseguirão desviar do ataque, explicou Alvin. Essas armadilhas são implacáveis e podem causar muitos problemas mais tarde se forem propagadas, mas seus benefícios atuais superam os problemas que podem criar no futuro, se caírem nas mãos erradas. O Capitão Alvin deu-lhes boas táticas e truques, então eles sentiram que ele poderia ajudá-los ainda mais, então Gold perguntou-lhe respeitosamente: que outros truques podem ser usados, senhor? Alvin sentiu que eles poderiam ter reconhecido as estratégias básicas que ele criou para fins de defesa, especialmente as armadilhas. Então eles o aceitaram de todo o coração como seu chefe. Podemos criar algumas trincheiras ao redor do caminho. Muitos tipos de solo e outros Pokémon sabem cavar. Eles podem atravessar o local subterrâneo. Então, se cavarmos trincheiras, seu esconderijo diminui e eles podem se tornar alvos fáceis para as tropas. Podemos colocar barricadas e barreiras de arame farpado ao redor dos muros para que a presença deles possa diminuir a velocidade e dar às tropas algum tempo para se adaptarem e respirarem. Por fim, podemos usar ataques combinados com pokémons para um efeito muito maior. O tornado de vento e o lança-chamas juntos podem ser tornados de chamas. Rajada e pó de veneno, pó de sono e pó de atordoamento podem ser amplamente espalhados sob a aplicação de rajada afetando vários pokémons. O resto dos truques você pode descobrir e inventar você mesmo. Você não precisa que eu guie completamente. Alvin terminou. Sim, senhor. Então podemos discutir sobre as possíveis fraquezas dos pokémons mais comuns presentes na maré. E começaremos com Rattata. Daisy, conte-nos sobre as vantagens e desvantagens presentes no Rattata e no Raticate. Capítulo 151. Quando Alvin perguntou a Daisy, a médica assistente interna do Dr. Armin Richards, toda a atenção e os olhos dos ocupantes da sala se voltaram para ela. Vamos começar com Rattata. Rattata é um pequeno roedor Pokémon quadrúpede. Sua característica mais notável são seus dentes grandes. Como a maioria dos roedores, seus dentes crescem continuamente ao longo de sua vida e devem ser desgastados pela roedura. Rattata tem pelo roxo nas costas e pelo creme no estômago. Ele tem um par de bigodes finos de cor creme e uma cauda longa que se enrola na ponta. As fêmeas têm bigodes mais curtos e cor de pelo mais clara. Rattata pode viver onde quer que encontre comida, que procura a maior parte do dia. Graças às suas presas afiadas, é capaz de comer quase tudo. Quando ameaçado, Rattata pode dar uma mordida poderosa. Seus dentes grandes também são úteis ao usar seus antigos movimentos de assinatura, Hiperfang e Superfang. Sua resistência permite que viva em muitos ambientes, embora viva principalmente em planícies e savanas. Por se reproduzir tão rapidamente, um par de Rattata pode colonizar rapidamente qualquer lugar. Ela narrou tudo o que aprendeu sobre eles em sua academia. Isso é algo que qualquer um pode descobrir apenas olhando para eles e sabendo sobre os movimentos dos Pokémon. Quanto à capacidade reprodutiva, os tipos de insetos e Pikachu podem facilmente igualá-la. Eles são conhecidos pelo alto número de progênies. O que eu quero saber é como podemos derrotá-los da maneira mais eficaz e econômica. Alvin disse. Isso. Eu não sei de mais nada, senhor. Essa é a teoria que nos ensinaram na academia sobre Rattata. Eles podem aprender ataques de mordida e são mais fracos em habilidades corporais, o que é bastante fortalecido quando evoluem para Raticate. Eles têm uma habilidade inata chamada tripas que pode aumentar seu poder de ataque quando sofrem de paralisia, veneno ou até mesmo sono, e eles sabem falar dormindo. Seu corpo menor os torna fáceis de manobrar e os buracos das armadilhas não serão eficazes contra eles. Apenas armadilhas de perna e armadilhas de laço são eficazes contra eles. Eles podem passar facilmente pelas outras armadilhas, mas seus números podem tornar muitas de nossas armadilhas inválidas, pois essas armadilhas não podem reduzir muito seus números. Pensei nessas armadilhas para ferir pokémons grandes, bem como alguns menores ocasionais. Mas para pokémons tão pequenos quanto o Rattata, muitas estratégias serão nulas e sem efeito. Se pudéssemos usar alguma explosão no meio do grupo deles, nossos ataques seriam mais eficazes. Quais outras maneiras vocês têm de combatê-los? Alvin perguntou às outras pessoas. Senhor, eles têm um nariz sensível, então podemos irritá-los lançando objetos fedorentos em seu grupo, disse Glinda, líder do terreno e dos batedores. É uma coisa boa. Teremos nossa batalha principal perto dos muros da cidade e organizaremos uma barricada a 100 metros de distância do muro, no máximo. Dessa forma, podemos cuidar de muitos caninos. O cheiro forte e fétido deixaria seus ataques desorientados e podemos facilmente tirá-los. Também barricamos a frente do muro. Colocaremos estacas de ferro, bem como uma barreira de arame farpado ao redor da linha de frente. Dessa forma, pelo menos os soldados da linha de frente têm alguma aparência de barreira separando-os dos pokémons que chegam. Apenas pokémons voadores e subterrâneos não seriam afetados por esse arranjo. Mas todos nós sabemos que pelo menos 60 a 70% dos pokémon viajarão por terra e o restante será uma combinação de voadores e viajantes subterrâneos.
Alvin elaborou. Mas o que devemos fazer com os Pokémon voadores e terrestres? Perguntou Jim, o segundo tenente. Para lidar com eles, não consigo pensar em nenhum equipamento ou armadilha que não seja repelido de volta para nós. Mas só consigo pensar em duas maneiras e se elas podem ser implementadas ou não é uma coisa completamente diferente. Alvin disse. Qual é o truque que podemos usar aqui? Blake, o especialista em luta, perguntou. Para Pokémons escondidos no subsolo, podemos usar magnitude, terremoto e poder da terra para lidar com eles. Mas a maioria do nosso próprio povo pode ser afetada e as armadilhas que montamos podem ser destruídas. Podemos usar esse truque somente quando eles estiverem por perto, para que essas armadilhas possam ser utilizadas de forma eficaz e o dano a nós mesmos seja reduzido ao mínimo. E dessa forma pode circular porque existem muitos Pokémons que podem usar esses 3 ataques do tipo terrestre e também podemos aumentar a força do nosso corpo exponencialmente. Alvin explicou. Sim, é um bom truque para lidar com Pokémons escondidos no subsolo. Mas como lidamos com os voadores? Gold perguntou. O movimento que podemos usar para parar o voo deles é raro. Poucos Pokémons poderiam aprender esse movimento e não podemos usá-lo em uma escala maior como o truque do terremoto. Alvin explicou. O que é esse movimento raro? Nora perguntou. É um movimento do tipo psíquico, Nora. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, não é? Alvin disse. Agora todos os olhos estavam voltados para Nora, a especialista psíquica da corporação, para obter mais informações, mas ela não sabia disso. Movimento psíquico. Que movimento poderia ser? Nora murmurou, incapaz de se lembrar do movimento sobre o qual Alvin estava falando. É chamado de gravidade. É um movimento psíquico não atacante. Ele aumenta o efeito da gravidade em uma determinada área, dificultando que eles flutuem ou voem por aí. Não sei se funciona em tipos fantasmas, já que sua forma é gasosa, mas para tipos voadores é muito eficaz. Enquanto a força física não puder suportar a gravidade aumentada em seus corpos, eles cairão no chão com força. E no chão, eles estão sentados como Slowpoke. Eles podem ser derrubados facilmente. Alvin disse. Se um movimento tão grande estiver presente, então podemos facilmente vencer os tipos voadores. Mas por que não ouvimos falar desse truque? Jean perguntou. A razão pela qual você não ouviu falar sobre esse movimento é porque é um truque inato que só pode ser aprendido por Clefairy e Dusclops. Existe uma forma evoluída de Nosepas, um Probopas que poderia aprender esse truque. Clefairy é um Pokémon super raro, a par com a linha Eevee e Dratini, como todos sabem. Dusclops é um tipo fantasma na região de Hoenn, mas ainda é um truque difícil de aprender. Quanto ao Nosepas, ele também é um Pokémon Hoenn, mas eles só podem evoluir para Probopas em uma região magnética muito alta e quando 4 Nosepas se juntam em tal ambiente, eles se fundem e um poderoso Probopas é formado. Eles evoluem de forma semelhante à Magnetita e ao Koffing. Alvin explicou as coisas por trás do movimento gravidade. Ouvindo essas coisas, eles sentiram que sua esperança de combater diminuiu. Mas o Dr. Richard tinha algumas dúvidas sobre o movimento e perguntou, mas outros Pokémons não podem aprender esse truque também? Sim, podemos ensiná-lo a outros Pokémon, mas é um movimento psíquico e todos nós sabemos o quão difícil é para um Pokémon aprender esses movimentos psíquicos. Os únicos Pokémon que conheço que podem aprender isso são Jigglypuff, Abraline, Chansey, etc. Os Pokémon que podem aprender esse truque são aqueles que têm poderes psíquicos ou têm algum controle, ou podem afetar o campo magnético ao seu redor. Então Magneton poderia aprender, mas levará pelo menos alguns meses para aprender esse truque e não acho que muitas pessoas gastariam tanto tempo em um movimento não ofensivo. Apex disse a eles. De qualquer forma, vamos discutir sobre as fraquezas de outros Pokémons e maneiras eficazes de derrotá-los. Eles continuaram a reunião por algumas horas e então, quando o sol começou a se pôr, todos o deixaram sozinho no escritório enquanto Jean, seu secretário, estava do lado de fora, cuidando de outros trabalhos oficiais para ele. Agora preciso fazer meu Pokémon evoluir para a próxima forma. Capítulo 152. Quando todos eles saíram, Alvin fechou os olhos para acalmar os nervos. A pressão que vem com ser um líder é demais e o faz entender porque o professor Carvalho e Red desistiram da posição de campeão assim que ganharam o título. A posição de poder não é tão atraente quando você a ganha como parecia de longe. Pelo menos não era para ele. Chega disso, agora preciso aumentar minha força para poder superar a situação sem perder nenhum dos seus Pokémons. Ele murmurou. Mesmo quando algumas pessoas sobrevivem à maré, seus Pokémons não estão mais lá para acompanhá-las ou elas estão tão feridas que não conseguem mais lutar ou se mover, ficando aleijadas pelo resto de suas vidas. É por isso que ele enviou todos os Pokémons que podem ser sacrificados nessa maré ou não podem lutar por muito tempo. Não será uma batalha rápida, mas uma longa que pode durar uma semana se eles conseguirem aguentar. Em situações como essa, a resistência é muito importante. As tropas seriam trocadas a cada poucas horas para descansar, comer e até curar seus Pokémons enquanto o outro grupo tomaria o lugar deles. E como um capitão e comandante de zona, ele não consegue descansar nem por um momento naquele momento. Ele tinha que ficar de olho em qualquer pseudo-rei Pokémon que pudesse chegar para atrapalhar a linha de defesa e causar desordem entre as tropas. Quanto aos de elite, eles podem ser controlados pelos outros segundos tenentes e cadetes oficiais. Alguns de seus Pokémon podem até lidar com eles sem seu comando, e se estiverem feridos. Claydol pode se teletransportar e trazê-los de volta para descansar e se curar enquanto se preparam para a próxima rodada. Depois que Claydol evoluiu, ele aprendeu a se teletransportar e, sob o comando de Alvin, juntou-se aos gêmeos Halts em seu jogo de pega-pega, onde eles se teletransportam para evitar serem pegos. Esta é uma boa maneira de treinar seu poder psíquico, bem como dominar o movimento de teletransporte facilmente.
Quando Mew se junta a eles para suas guloseimas especiais, ela também entra no jogo de pega-pega. Os outros Pokémon crianças, depois de se acostumarem a serem pegos pelo teletransporte, agora podem fugir com seus sentidos e suas habilidades de evasão aumentam. Dessa forma, todos aprendem e crescem enquanto brincam entre si. Ele precisava evoluir o Nidora macho, a Bulbasaur fêmea, a Azurill fêmea e o Poliva macho. Eles seriam bons lutadores nesta maré. Ele pensou em treinar seu Nidoran para Nidoking enquanto imitava a Barba Branca de One Piece. Com cada soco ele faria chover tremores em seus inimigos. Ele fez uma pequena nota de diferentes personagens de anime de sua vida passada para não esquecer muita coisa. Ele só se lembra do ponto-chave ou dos ataques principais e esqueceu a maioria dos detalhes ao longo do tempo. Embora Nidoking não ensine o nível de destruidor de mundos, ele ainda pode prosperar para alcançar o destruidor de montanhas. Com cada soco de poder total, uma cadeia de montanhas é destruída ou erradicada. Nidoran podia evoluir através do uso da videira venenosa que ele comprou e do Azurill e Poliva através da gema de água que ele conseguiu de Suicune. Embora não consigam absorver seu poder, eles podem tentar sincronizar sua energia com ele e purificar sua energia e torná-la mais densa. E sob sua influência, eles podem evoluir. Isso só aceleraria a evolução deles. Eles teriam evoluído em um mês se ele não tivesse aplicado esse truque. Esses dois fazem parte de um acordo com os tipos de água ao redor de sua nova casa. Se por acaso eles morressem ou até mesmo ficassem aleijados, Alvin não ficaria muito triste, pois eles não ficaram com ele por muito tempo. Os tipos de água na fazenda não protestariam, pois morreram ou ficaram gravemente feridos na luta. A maré acontece porque os Pokémon selvagens não têm recursos nem comida em seus lugares e por isso, eles atacam os assentamentos humanos e assumem o controle das áreas ao redor para poderem sobreviver. É por isso que muitos Pokémons que vivem na cidade ou nos arredores ajudam os humanos a proteger suas casas, porque se esses Pokémon se estabelecerem aqui, eles também serão erradicados, reduzindo a competição entre eles. Quanto ao Bulbasaur dele, ela pode evoluir a qualquer momento que ele quiser que ela evolua. Ela acumulou força e poder o suficiente para evoluir, mas a Pedra Eterna que ele deu a impediu de evoluir. Ele quer que ela seja parecida com a Shirama após sua evolução para Venusaur. Então, neste estágio inicial, ela deve pelo menos cultivar alguns galhos ou promover o crescimento. Ele a fez espalhar a semente de semente sanguessuga ao redor e facilitar seu crescimento remotamente. Foi bem sucedido, mas apenas se ela usasse crescimento e nesse estágio, ela só pode fazer 5 sementes. Então Alvin estabeleceu um limite para que ela atingisse esse nível sem uso direto de crescimento se ela quisesse evoluir. Ela sabe que Alvin a estava treinando para ser poderosa conforme sua força aumentasse em seu treinamento e ela seguiu suas ordens. Com o tempo, ela conseguiu cultivar 2 sementes remotamente sem usar o crescimento. E isso também quando ela faz seu treinamento físico e de movimento. Alvin sentiu que quando ela evoluir para Ivysaur ela pode aumentar seus poderes e pode estar em um contato muito mais próximo com a natureza devido ao botão de flor em suas costas. Isso pode aumentar seu controle mais e ela pode pelo menos controlar 10 videiras de sementes de longe. O movimento da planta frenética, que é chamado de movimento do tipo grama final, é um truque semelhante a este. Então também pode ser considerado uma planta frenética prematura. Alvin liberou esses 4 Pokémons para seu processo de evolução. Ele foi primeiro até Bulbasaur e disse: "Não teremos muito tempo para deixar você dominar o controle das 5 sementes de videira, então vou evoluí-lo agora. Use seu poder para fortalecer o corpo primeiro, porque o corpo é a base de tudo." E ele removeu o colar de pedra eterna pendurado no pescoço dela. Ela brilha intensamente e sua forma aumentou. Ela cresceu 2 vezes sua altura anterior e o antigo bulbo verde mostrou a aparência de se transformar em uma linda flor rosa assim que um bulbo rosa aparece em suas costas. Ela também se tornou mais forte. Outro Pokémon de nível avançado foi adicionado ao seu grupo, e seus poderes cresceriam ainda mais depois que ela alcançasse sua forma final. A razão pela qual o tipo grama cresce rápido é por causa de seu relacionamento com a natureza. A natureza lhes concede maior absorção de energia, especialmente quando estão em áreas florestais, e o simula levemente para tornar áreas desérticas verdes novamente. Muitas vezes há conflitos acontecendo entre Pokémon do tipo planta na floresta e Pokémon do deserto enquanto eles tentam destruir suas casas. Como você está se sentindo, garota? Eve, 3, VVYYYY. Sassalher. Ela explicou seu humor com um sorriso agradável no rosto. Ótimo. Você se movimenta pela sala enquanto se familiariza com seu novo corpo e eu falo com os outros. Ela começou a andar por aí para se acostumar com suas pernas mais fortes, o bulbo maior e o peso nas costas. Ele se curvou no nível Poliva e Azurill enquanto dava a eles a gema azul e disse: "Poliva, Azurill, vocês dois tentem sincronizar a energia do seu corpo com a energia desta gema. Isso vai ajudar vocês a simular sua evolução." Eles pegaram a pedra preciosa e alegremente acenaram com a cabeça para seguir suas instruções, então se sentaram enquanto tocavam na pedra preciosa. Ele foi até Nidoran, que o segue desde que Giovanni o presenteou. Ele é um Pokémon muito travesso que frequentemente se junta ao ter em suas brincadeiras e irrita os outros, mas também é muito protetor com seus amigos. Certa vez, um Beedrill vagou pela fazenda e quase atacou seus irmãos que estavam brincando. Ele imediatamente o atacou antes que alguém pudesse reagir e os protegeu. Ele ficou muito grato a Nidoran por isso e frequentemente pensa em maneiras diferentes de aumentar seus poderes. Ele poderia aumentar a potência do veneno de Alter deixando-o absorver o núcleo de veneno de outros. Ele poderia aumentar a potência do veneno dos tipos de insetos criando-os e treinando o mais forte que sobrasse ou sobrevivesse para atingir um nível mais alto.
Mas para Nidoran ele precisa de uma substância muito mais venenosa que pode aumentar sua potência de veneno ao longo do tempo, mas a mais eficaz era a videira venenosa. Ele só pode ser usado para Nidorino e Nidoking ou suas contrapartes femininas, mas não para Nidoran por causa do veneno presente. Se usado, pode destruir seus corpos jovens, mas Alvin chegou à conclusão de que se ele usasse a gema da terra para neutralizar o veneno da vibração, como estava fazendo com Alter, ele poderia ter sucesso, então decidiu fazer isso agora. Ele esmagou a gema e a deixou sobre a videira cuidadosamente. Então ele a deu para Nidoran e disse: coma devagar, Nidoran. Ela lhe dará grandes poderes e até mesmo ajudará você a evoluir. Então seja paciente e não deixe essa onda de poder subir à sua cabeça. Nidoran fez o que lhe foi pedido e mastigou alguns pedaços de videira. Depois que ele deu a quinta mordida, ele começou a brilhar e quando chegou à nona mordida, ele brilhou e seu corpo começou a mudar. Capítulo 153. Nidorino é um Pokémon roxo claro, quadrúpede. Ele tem várias manchas roxas mais escuras em seu corpo. Ele tem orelhas grandes e espinhosas com interior azul petróleo, olhos pretos estreitos e um focinho longo com 2 dentes pontiagudos saindo da mandíbula superior. Ele tem uma crista de espinhos tóxicos em suas costas e um longo chifre pontudo em sua testa. O chifre é mais duro que um diamante e capaz de secretar veneno no impacto. Suas pernas curtas têm 3 garras em cada pé. Eles geralmente têm cerca de 1 metro de altura e pesam cerca de 20 quilos. Mas seu Nidorino tinha uma aparência diferente. Por causa da ingestão de Arfgen junto com Poison Vine de Nidoking e Nidoking Graveyard. As manchas roxas mais escuras agora tinham manchas marrons enquanto suas orelhas tinham algumas manchas marrons em suas bordas. Suas pernas têm uma tatuagem marrom, uma marcação marrom da joia da terra. Ele agora tinha quase 2 metros de altura, das pernas às costas, e provavelmente pesava cerca de 35 quilos. Com alguns espinhos nas costas, Alvin agora pode andar nas costas enquanto segura esses espinhos para se equilibrar. Mas antes de viajar, ele pode ter que treinar seu controle de veneno novamente. Esses espinhos são as principais fontes de saída de veneno do corpo. E agora, depois da evolução, ele podia ver algumas gotas de veneno ao redor da cabeça dos espinhos. Elas estavam em uma cor muito mais profunda em comparação a antes. Quando uma gota caiu no chão, o brilho branco brilhante desapareceu e um branco opaco com um toque de mancha roxa ficou no chão. Parecia que agora seu veneno poderia até mesmo afetar a natureza metálica, já que o brilho é uma propriedade do metal. Com o tempo ele pode até corroer metais também. Agora o doce Nidoran começou a mostrar sinais do temperamento assustador pelo qual suas formas evoluídas eram conhecidas. Eles são espécies que se irritam facilmente, assim como sua contraparte evoluída Nidoking, e muitos se esforçam para ficar fora do caminho deles. Alvin já teve encontros assustadores o suficiente e não se deixaria intimidar por um Pokémon com base em sua aparência assustadora. Ele olhou diretamente nos olhos do parceiro para mostrar que não tinha medo dele. Muitas vezes, quando os Pokémons mais gentis evoluem para versões mais intimidadoras e facilmente irritáveis, seus treinadores começam a mudar seu comportamento em relação a eles. Isso é muito prejudicial a longo prazo e é preciso mostrar que o comportamento deles em relação a eles não mudou, mas você ainda tem que respeitar o poder do Pokémon. Claro, todas essas são suas visões relacionadas à mudança do relacionamento entre Pokémon e treinador quando os Pokémon evoluem e seu comportamento muda. Então Alvin olhou para ele como olhava para Nidoran, mas com um toque de respeito por Nidorino por seu novo poder. Alvin manteve contato visual com Nidorino. Nidorino ficou um pouco irritado com as mudanças em seu corpo e se sentiu um pouco desconfortável. Ele continuou rosnando, mas Alvin não estava com medo. Ele acreditava que Ivysaur, Azurill e Poliva o ajudariam se essa necessidade chegasse. Alvin ignorou seus rosnados de advertência e colocou as mãos na base do chifre. Então, ele o esfregou suavemente para se acalmar. Ele usou aura para aumentar o efeito. Depois de alguns momentos, Nidorino se acalmou e começou a se inclinar em seu toque. Então Alvin, brincando, disse a ele: agora você está tão irritado com essa evolução, mas depois, quando você evoluir para Nidoking, você será capaz de andar sobre 2 pernas em vez de 4. Naquela época, você teria que aprender a andar e você tropeçando por aí aprendendo a andar seria muito divertido. Espion e Alter não deixariam você viver com isso. Ao ouvir isso, Azurill, Poliva e Ivysaur riram alegremente, mas Nidorino não gostou e empurrou Alvin para o chão com as patas dianteiras e o colocou sobre seu peito. Alvin caiu para trás e não conseguiu se levantar porque Nidorino estava em cima dele. Isso se tornou cômico para os Pokémons e todos eles riram de Alvin agora. Ele tratava os Pokémons como sua família e quanto mais tempo eles passavam com Alvin, mais próximos eles ficavam deles. Nidorino foi um dos seus primeiros Pokémons e costumava pregar peças nele. Então eles eram próximos, pois Alvin frequentemente se juntava a Alter e Nidoran para pregar peças nos outros enquanto os guiava secretamente. Foi tudo por diversão, então você pode dizer que Nidorino é próximo de Alvin, e agora que Nidorino começou a brincar com Alvin, ele sentiu que não haveria nenhum problema no futuro. Agora, Nidorino, acalme-se. Você ainda tem que aprender a controlar seus nervos motores com Ivysaur. Você terá uma grande batalha em breve, então esteja preparado. Alvin disse a ele. Ao ouvir isso, Nidorino concordou em deixá-lo ficar de pé, mas antes disso ele lambeu o rosto de Alvin e então se juntou a Ivysaur no controle. Alvin então disse a Azurill e Poliva: seus poderes aumentarão exponencialmente ao evoluir, especialmente porque você usa esta gema. Então, sincronize com ela e ganhe benefícios para si mesmo e então use o poder evolucionário para tornar seu corpo mais forte para que você possa usar mais poder mais tarde. Vou sair para olhar outros documentos do corpo e me preparar. Vocês todos vão e se sua energia saiu do controle, vocês podem perguntar ao Claydol. Ele pode ajudar vocês com isso.
Alvin então sentou-se em sua cadeira e olhou os arquivos que Jean deixou para ele olhar. Eles incluem nomes das tropas, a qual brigada ou batalhão eles pertencem no 65º Corpo de Infantaria, bem como quais pokémons eles usaram. Enquanto olhava para eles, ele também mostrava quais movimentos seus pokémons sabiam. Ele estava olhando para eles e vendo se havia algum pokémon a quem ele pudesse ensinar gravidade se eles soubessem alguma habilidade magnética. Enquanto Alvin os examinava, uma hora se passou. Ele levantou os olhos dos documentos que lhe davam dor de cabeça enquanto os examinava constantemente. Alvin, através de sua visão de aura, olhou para Azurill e Poliva, seus corpos agora transbordavam de energia da água e eles podem evoluir em breve. Ele olhou para Ivysaur e Nidorino, cujo poder aumentou pelo menos 10 vezes e seu fluxo de energia está muito mais vigoroso do que antes. Uma batida o fez parar de pensar em seus Pokémon e no que eles são capazes de fazer agora. Digitar, a porta se abriu e Jean entrou na sala. Ela olhou primeiro para Alvin e depois para os novos Pokémon que estavam ao redor de Alvin. Como uma usuária de Pokémon de grama, ela pode detectar que Ivysaur era muito mais poderoso do que qualquer um de seus Pokémon, e isso reafirmou que ele era elegível para ser seu chefe. Senhor, as tropas estão reunidas. Elas estão esperando por você no campo e aguardam sua presença. Ela disse a ele. É mesmo? Muito bem. Claydol, fique aqui e ajude Poliva e Azurill a controlar seu poder. Ivysaur e Nidorino sigam, estejam lá. Acho que farei Slowking me seguir também. Ele será capaz de acalmar a multidão caso tentem agir fora de controle. Ele então soltou Slowking e pediu que ele o seguisse. Jean olhou para outro Pokémon de Alvin e descobriu que não conseguia ver qual era o nível de força dele. Isso aumentou o mistério de seu chefe. Jean me mostre o caminho, disse Alvin e então seguiu atrás dela com Nidorino, Ivysaur e Slowking em suas costas. Capítulo 154 e 155. No campo militar, mais de 30.000 soldados permaneceram em suas posições sem uma única linha indisciplinada presente. Todos os soldados permaneceram eretos enquanto seguiam seus cabos e sargentos. Os 2 segundos tenentes estavam na plataforma construída em frente aos soldados. O mais próximo da plataforma onde estão os 8 cadetes oficiais. Cada um desses cadetes oficiais tem 5 suboficiais alinhados logo atrás deles. Em seguida, atrás deles estão alinhados o sargento, o cabo e os soldados em sequência. Atrás do subtenente estão os sargentos. Há um total de 1.600 sargentos alinhados em 40 fileiras a 40 colunas e atrás deles estão os cabos alinhados em 40 fileiras e 120 colunas, totalizando 4.800. E finalmente temos os soldados ou soldados rasos. Elas foram alinhadas em 40 linhas e 600 colunas, totalizando 24.000. Esse número pode assustar qualquer um, principalmente quando estão todos em formação e são sérios. Eles foram chamados aqui 15 minutos antes de Alvin ser chamado. Então eles estão ficando ansiosos sobre o porquê de terem sido chamados em um momento em que o sol estava nascendo e o ataque Pokémon estava próximo. Então eles começaram a conversar entre si. Por que você acha que fomos chamados aqui neste momento? Um soldado perguntou a outro. Não sei, mas deve ser algo importante, já que fomos todos chamados em um momento como esse, quando o ataque está chegando. Outro respondeu. Acho que o comandante da zona vai se dirigir a nós hoje. Afinal, teremos uma grande batalha nos próximos dias, então ele provavelmente fará um discurso para nos inspirar ou algo parecido. Outro ao lado dele acrescentou. Sim, pode ser esse o caso. Afinal, ainda não fomos apresentados ao comandante da zona. Então, quem você acha que vai liderar a Zona Norte? Perguntou o primeiro. Espero que seja o Capitão Bolt ou o líder de ginásio terrense. Ambos são treinadores mestres e com eles nos liderando, nossa chance de sobrevivência aumentará exponencialmente e haverá menos baixas em comparação a outras regiões. Sim, se eles fossem nossos comandantes, teria sido melhor, mas não é o caso. O Capitão Bolt está liderando a zona perto da água, enquanto o líder do ginásio estará na direção exatamente oposta ao nosso, no sul. Então, provavelmente será um dos 2 tenentes do Capitão Bolt. Afinal, o prefeito supervisionará toda a situação e fornecerá ajuda do centro da cidade sempre que necessário, revelou outro soldado. Enquanto eles continuavam a discutir quem seria seu comandante, Jean, o secretário do comandante, chegou. Ela era uma especialista poderosa em tipo de grama e também era muito bonita. Muitos queriam estar perto dela. Mas suas respostas afiadas destroçavam muitos de seus perseguidores corajosos que ousavam falar com ela e os transformavam em uma bagunça chorosa. Por isso, ela recebeu seu nome Rosa. Ela era uma bela flor cercada por espinhos afiados, ou seja, suas palavras espirituosas e afiadas para seus seguidores. Então, quando ela chegou, todos os olhos estavam nela e muitos até ignoraram os seguintes Alvin e seus Pokémons, Nidorino, Ivysaur e Slowking. Mas alguns o notaram e ficaram curiosos sobre sua identidade e por que ele estava aqui quando apenas a força militar foi chamada para a assembleia. Ela logo chegou à plataforma elevada com Alvin atrás dela. Alvin notou que a maioria dos soldados estava olhando para Jean e os poucos que o notaram provavelmente estavam curiosos sobre ele. Quando chegaram à plataforma, os 2 segundos tenentes o saudaram enquanto Jean se posicionou atrás de Dee e Gold, e Alvin ficou ali para se dirigir às tropas à sua frente. Algumas das pessoas inteligentes adivinharam a identidade de Alvin quando ele apareceu e foi saudado por seus superiores, os 2 segundos tenentes, Gold e Jean. Ele ficou na plataforma em frente aos outros habitantes com Slowking, Nidorino e Ivysaur logo atrás dele. Ele então fez um gesto para Jean e então alguém veio com o microfone e o entregou a Jean. Jean verificou se estava funcionando ou não e então o entregou a Alvin. Alvin pegou o microfone e então olhou novamente para todas as pessoas à sua frente. Ele então começou. 1, 2, 3. Teste de microfone. 1, 2, 3. Todos podem me ouvir?
Ao ouvi-lo começar assim, muitos sorriram e a irritação anterior de ficar em pé e esperar 15 minutos pelo início da assembleia foi lentamente dissipada. Depois de algumas risadas, Alvin começou seu discurso. Como muitos de vocês sabem, em breve enfrentaremos uma maré Pokémon. De acordo com nossas fontes, é uma maré de grau B baixo com chances de subir para o nível de grau B intermediário. E os Pokémons mais prováveis que nossa corporação enfrentará são os do tipo voador, normal, lutador, pedra, terrestre, venenoso e também os do tipo grama. Haverá outros tipos de Pokémon também na próxima maré, mas esses tipos estarão em maior abundância. Quanto a como eu sei todas essas informações, eu sou Alvin Bart. Eu conheço muitos, se vocês estiverem curiosos, porque estou aqui e porque sou eu quem está falando com todos vocês. E algumas pessoas podem já ter adivinhado o que estou fazendo aqui, então deixe-me me apresentar completamente. Eu sou Alvin Bart de Cidade Floral, e eu sou seu novo comandante da Zona Norte. Assim que ele se apresentou, a barragem rompeu e muitas vozes de protesto ecoaram. Que pirralho é o nosso comandante de zona? Isso tem que ser uma piada. De jeito nenhum. De jeito nenhum uma criança poderá ser nossa comandante. Eu sei, certo. Isso é apenas um ato de comédia que o novo comandante e os outros superiores pensaram para acalmar nossos nervos. É mesmo? Acho que pode ser o caso, ou como uma coisa dessas pode acontecer. Eu sei, certo. Se tivesse acontecido eu teria ido embora e abandonado o lugar. Eu também. Como podemos sobreviver se uma criança nos lidera? Não é o mesmo que jogar nossa vida fora? Ei garoto, anda logo. Deixe o verdadeiro comandante da zona falar conosco. Não brinque conosco. Temos um ataque para enfrentar em breve e vamos para outro lugar para brincar. Muitos gritaram com Alvin, mas nenhum dos segundos tenentes e oficiais cadetes interveio. Capítulo 156. Alvin olhou para todas as pessoas na frente dele rindo e até mesmo ridicularizando-o. Ele apenas manteve um pequeno sorriso no rosto, mas se você olhar para os 2 segundos tenentes, sua secretária Jean e o rosto de seu Pokémon, você verá que ele está tudo menos calmo. Mesmo que ele haja de forma madura na maior parte do tempo, não se deve esquecer que ele ainda é uma criança. Mesmo antes de sua morte, ele estava na casa dos 20 anos. A maioria das pessoas amadurece depois dos 30 e tantos anos e até mesmo aos 40, depois de vivenciar vários eventos na vida, mas Alvin morreu cedo em sua vida passada, então ele não era tão maduro e calmo quanto as pessoas o consideravam. Ele estava de pé com os punhos cerrados e era possível ver os nervos em suas mãos devido à intensidade com que ele assegurava. Ao verem isso, eles até recuaram alguns passos e Alvin inconscientemente liberou sua presença por um momento. Mas foi o suficiente para acalmar os subtenentes e alguns sargentos que estavam mais perto de Alvin na fila. Todos sentiram um arrepio percorrer suas espinhas e estremeceram. Os segundos tenentes, sua secretária, os cadetes oficiais e até os 2 médicos sabiam que Alvin estava ficando bravo, mas nenhum se apresentou para acalmá-lo. Quanto aos subtenentes e sargentos, eles eram pessoas experientes e quando sentiam isso, imediatamente associavam isso a Alvin. É chocante para uma criança permanecer imperturbável diante de milhares de pessoas e até mesmo sorrir quando está sendo ridicularizada. Os subtenentes trabalharam sob qualquer um dos 2 tenentes e sabiam o quão fortes eles eram. Quando uma presença ainda mais forte foi sentida por eles, eles entenderam por que o garoto foi escolhido para ser seu comandante. Como seus chefes, os oficiais cadetes e segundos tenentes não estavam fazendo nada. Cabia a eles lidar com o drama e pelo menos tentar acalmar as pessoas para que o novo comandante Alvin pudesse continuar. Então a primeira coisa que eles fizeram foi acalmar os sargentos ao redor deles para que não tivessem que suportar a ira do novo comandante. Isso garantiu que cerca de 1/10 dos sargentos se acalmassem sob as instruções de seus supervisores imediatos e olhassem para a plataforma. O silêncio deles lentamente cortou os ruídos do distrito e do ridículo em torno de Alvin. Isso foi o suficiente para Alvin continuar seu discurso. Parece que muitos de vocês não estão felizes com a decisão da Liga. Lamento dizer que seu desrespeito à minha posição como comandante da Zona Norte seria negligenciado, não importa com quem você fale. Você parece ter esquecido a coisa mais básica sobre o exército. E essa coisa não pode ser violada a qualquer custo. Alguém consegue adivinhar o que é? Alvin disse e deixou que eles adivinhassem o que tinham esquecido. Todos se entreolharam pensando no que poderiam ter esquecido e que não pode ser violado nas Forças Armadas. Desde que ele começou a falar, o pequeno sorriso em seu rosto não diminuiu nem um pouco, mas isso não impediu a onda de raiva que emanava de Alvin. Ele estava realmente enfurecido. Ser questionado por alguns era um pouco doloroso, mas se muitos o fizessem, a pessoa ou ficava constrangida ou ficava com muita raiva para pensar com calma. E Alvin está sofrendo do segundo caso. Ele está realmente bravo e qualquer um que lhe der uma oportunidade pagará caro por isso. O ridículo de vários soldados foi ignorado por Alvin porque ele colocou suas prioridades em ordem. Atualmente, a coisa mais importante era lidar com a onda de Pokémon que se aproximava e qualquer ação excessivamente rigorosa poderia perturbar a harmonia e a coragem dos homens, o que poderia levar a consequências desastrosas em um futuro próximo. Então ele se manteve calmo e não fez nada. Mas isso não significava que ele não estava pensando nisso. Ele estava pensando em chover agulhas de água de Slowking em seus membros para que eles ficassem hospitalizados por pelo menos 1 mês e sofressem com dor. Ele era um sádico puro. Se era um comportamento subconsciente ou consciente de Alvin era um verdadeiro mistério. Enquanto isso, Slowking atrás de Alvin estava nervoso em sentir e ver os pensamentos de Alvin em relação às pessoas na frente dele. Ele não desobedecerá a Alvin, mas sentiu que seria demais punir tantos pela desobediência de alguns poucos selecionados.
Ele continuou: a coisa mais importante no exército é a ordem. A ordem do superior deve ser seguida, não importa o quão ridícula ou absurda ela possa parecer para você. E não há absolutamente nenhuma misericórdia para traidores no exército. Quando Alvin disse isso, todo o chão ficou tão quieto que até mesmo o som de um alfinete caindo podia ser ouvido do lado oposto do chão. Traidor era uma palavra muito forte e o significado e as consequências por trás disso eram muito severos. Mesmo no mundo normal, as pessoas preferem morrer do que carregar a mancha de traidor, muito menos neste mundo onde o poder é supremo. Aqui não apenas a pessoa traiçoeira, mas também seus amigos e até mesmo pessoas próximas serão vigiados de perto. E até mesmo seus menores delitos serão revelados como um dos crimes mais hediondos de todos os tempos. Aqui as pessoas não gostam de deixar pontas soltas e querem erradicar a ameaça pela raiz. Alvin olhou para o chão calmo e assentiu internamente, continuando: sei que muitos de vocês podem achar que sou um pouco rápido demais para usar o termo traidor, mas não acho que esteja errado. Afinal, algumas pessoas entre vocês não apenas ousaram me desconsiderar como comandante da zona e consideraram isso uma piada, desobedecendo ordens de chefia, mas também pensaram em escapar da cidade e fugir de seu dever de protegê-la. Você ousou desconsiderar milhares de pessoas na cidade ou até mesmo milhões delas. Esta é uma cidade perto do rio e, portanto, tem uma população muito grande. Mesmo que não seja comparável às grandes cidades com população de dezenas de milhões, ainda tem quase 2 milhões de pessoas residindo aqui. A Liga havia posicionado cerca de 100 mil guardas, sem contar o tenente, os oficiais cadetes e os suboficiais. Com uma força tão grande, vocês têm uma chance muito maior de vitória. No entanto, vocês ousaram pensar em sair e colocar a vida de tantas pessoas em risco. Então, deixe-me perguntar, estou errado em chamá-los de traidores? Ele terminou ferozmente e seus olhos estavam vermelhos de raiva. Alvin não mais conteve sua presença e quase algumas centenas foram afetadas. Foi somente devido à equipe de Mel e sua aura espalhando sua pressão e afetando muitos. Quanto mais perto a pessoa estava de Alvin, mais difícil ela respirava. Ninguém ousava se opor a Alvin agora e começou a considerá-lo seu líder. Capítulo 157. A pressão e o discurso de Alvin foram suficientes para construir uma imagem forte no coração das tropas e eles estão confiantes em suas habilidades. A pressão de Alvin foi totalmente sentida pelos subtenentes e sargentos e eles seriam os únicos que liderariam os homens principalmente no nível de base. Eles não sabiam o quão poderoso o treinador Alvin realmente era, mas sentiam que Alvin era muito mais forte que seus líderes imediatos. Alvin já havia decidido mostrar alguns de seus poderes, o suficiente para deixar as tropas segui-lo efetivamente. Alvin sabia que precisava de um exército totalmente funcional e cooperativo para seus planos. Mas o ridículo deles e sua explosão de emoções e raiva não faziam parte de seu plano, então ele mudou um pouco por conta própria para implementar seu plano pré-ordenado. Eu pergunto novamente, vocês são traidores? Vocês todos estão dispostos a serem rotulados como traidores? Ele olhou para baixo e perguntou a todos eles. A menção de Alvin sobre o que todos eles guardavam atrás dos muros da cidade foi o suficiente para revitalizar seus espíritos e a menção de traidor incendiou suas vontades. Eles querem usar a glória da vitória para lavar a mancha do traidor que Alvin quase colocou neles. Então quase todos gritaram alto e até com raiva, não. Alvin assentiu para si mesmo, pois tinha quase total atenção nas tropas e poderia mencionar alguns planos para que eles soubessem que não cometeriam erros ao seguir seu plano. Então você vai deixar seu posto e deixar os cidadãos indefesos? Sua voz não submergiu nas ondas do não. Não foi a palavra que disparou de volta para Alvin. Então vocês estão todos prontos para enfrentar o ataque Pokémon e se tornarem guerreiros glorificados e protetores dos cidadãos de Kanto? Ele disse. Para os guerreiros, a glória era mais preciosa do que qualquer coisa e a maioria das pessoas no exército buscava a glória e queria acumular o suficiente dela, para que seus nomes pudessem ressoar pelo mundo todo. Essa glória também ajuda a melhorar a estatura social da maioria das pessoas. É por isso que a maioria das pessoas é atraída pela profissão de treinador e forças armadas. Por meio dessas ocupações, eles podem ganhar dinheiro, poder e glória facilmente, em comparação a outras profissões como professor, cientista, empresário ou qualquer outra. Então a glória era tão marcante como um ímã para as pessoas comuns, atraindo muitas pessoas para elas. Sim, vamos lutar pela glória. Ninguém era completamente altruísta, exceto em alguns casos muito raros. Ele conseguiu usar a ganância inerente deles por glória e desejo por bens mundanos e prestígio para deixá-lo segui-lo em vez de usar completamente sua pressão. Para a glória. Para a glória. Essa voz ecoou por todo o chão e agora todos olhavam atentamente para Alvin para não perder nenhuma palavra do que ele dizia. Bom, já que todos vocês estão prontos para me seguir, não há mal nenhum em contar alguns detalhes e quais contramedidas decidimos tomar para o ataque. Primeiro, o tipo de Pokémon mais abundante no rebanho seria o tipo normal. Então, a maneira mais eficaz de lidar com eles 1 a 1 é usando um tipo lutador. Mas nesta onda Pokémon não teremos tempo para enfrentar os Pokémon 1 a 1, então utilizaremos estratégias e também as fraquezas dos Pokémon para derrotá-los facilmente. Um dos subtenentes próximos levantou as mãos, provavelmente para perguntar algo. Senhor, há muitos Pokémons do tipo normal. Não há tempo suficiente para aprender sobre todos os Pokémons e suas fraquezas e ainda temos que enfrentar outros Pokémons também, então como isso é possível? Isso fez com que muitos pensassem em como ele os combateria e obteria mais méritos para poder obter coisas preciosas e até mesmo promoção na hierarquia por meio da troca de méritos. De fato, isso é um problema.
Lembrar de todos os pokémons normais, juntamente com as fraquezas de cada pokémons, era difícil até mesmo para os professores regionais. E muito menos para pessoas que são muito menos espertas e inteligentes do que eles em tão pouco tempo. Então gostaríamos que você aprendesse as fraquezas de alguns pokémons. Vocês todos trabalharão em grupos e brigadas. Então é esperado que você aprenda um pouco mais sobre pokémons e diferentes tipos. Cada um aprenderá sobre 2 ou 3 pokémon e suas informações serão enviadas aos sargentos, que depois as transferirão aos seus subordinados e os deixarão prontos para o ataque. Vamos pegar Rattata como exemplo. Rattata tem alta força de mordida e, portanto, sua superpresa, mordida e outros movimentos de mordida são poderosos, mas sua defesa é fraca. Qualquer ataque um pouco mais forte é o suficiente para nocauteá-los ou até mesmo matá-los. Mas sua maior vantagem é seu número e velocidade. Se cercados por eles, as táticas marítimas acabarão conosco. Muitas armadilhas e buracos foram cavados para diminuir seu ímpeto inicial de corrida e reduzir seus números consideravelmente. Então, nos próximos dias, montaremos armadilhas e aumentaremos a defesa, além de outras coisas para sobreviver. Essas armadilhas podem parecer um pouco desumanas e torturantes para você, mas o mais importante é que sobrevivamos a isso. Você também trabalhará de acordo com os planos do seu superior para que não caiamos nessas armadilhas nós mesmos. Ele concluiu. Então nós os usaremos para lutar contra o ataque. Sim. Também algumas formações e táticas foram discutidas com os 2 segundos tenentes e os oficiais cadetes para que esse plano não mude radicalmente. Se você puder obter benefícios alterando algumas partes do plano e obter melhores resultados em comparação ao plano original, então está tudo bem. Você não será punido e pode até ser recompensado. Mas se seu plano for desastroso, nada me impedirá de jogá-lo no tribunal militar para que a justiça dele seja implementada. Capítulo 158. Senhor, então tudo o que temos que fazer é seguir as instruções e lidar com o ataque. Sim. Existem várias formações que seu líder de equipe é obrigado e ordenado a aprender para que o número de vítimas possa ser reduzido. Elas são essenciais e todos os líderes de equipe passarão por questionamentos rigorosos para confirmar seus novos conhecimentos. Esses cenários incluem estar cercado por pokémons inimigos por todos os lados, tanto em grupo quanto sozinho. O próximo seria enfrentar a força bruta e o ímpeto deles ao colidir, quando eles tentam envenenar ou paralisar você ou quando você quase morre. Como Alvin estava disposto a responder às perguntas deles, outro se levantou para tirar suas dúvidas e muitos foram encorajados a fazê-lo. Mas essa dádiva cabe apenas aos sargentos e nenhum dos cabos e soldados fez perguntas sobre isso. A patente concede privilégio no exército e se você quiser superar a escravidão da patente, então você deve ter poder maior do que seu superior e ganhá-lo com força. Afinal, neste mundo, a hierarquia é baseada na força, seja ela pessoal ou de grupo. Senhor, essas estratégias são rígidas. Elas podem ocupar um pouco da improvisação e torná-la mais valiosa? Perguntou um sargento. Em um campo de batalha, tudo é possível, então é preciso estar preparado para todos os cenários. Nada é fixo e todos os resultados estão flutuando em ambos os lados até que cheguem ao fim. Não podemos ser muito rígidos, pois mudanças e improvisações são permitidas, mas se isso mudar completamente o padrão de ataque, toda a linha será interrompida e a vitória se tornará um sonho. Então, a mudança nos permitiu, mas não o suficiente para que a linha de defesa seja interrompida. Então, para maximizar a chance de sucesso e diminuir as baixas, decidi que todas as tropas serão divididas em grupos. Eu sei que vocês já estão divididos em grupos, mas agora todos vocês serão redistribuídos. Cada equipe terá pelo menos um rebatedor forte, um velocista e um especialista em defesa. E isso será implementado 2 dias depois em um cenário de caso real. Seu time já foi selecionado e será mostrado a você às 5 horas da tarde. Então diga adeus aos seus antigos companheiros e prepare-se para os novos. Mais uma vez o zumbido começou, pois o rearranjo de equipes tão perto do ataque era muito perigoso e poderia causar muito dano. Essa coisa o próprio Alvin sabe. Mas a presença de Chatu na prefeitura fortaleceu sua confiança e lhe permitiu incorporar esse plano absurdo ao seu plano geral. Muitos deles ficaram insatisfeitos com esse arranjo, mas a menção anterior de traidor por Alvin garantiu que eles permanecessem calmos e não pudessem reagir de forma muito agressiva a ele. Então, embora estivessem insatisfeitos, eles não ousaram agir de forma agressiva com ele e tentaram argumentar com ele ou tentar fazê-lo de bobo enquanto se faziam de espertos. Senhor, se mudarmos a equipe agora, não seremos capazes de nos adaptar à situação e isso levará a uma situação perigosa. Um dos cadetes, o técnico Bartolomeu Davis, perguntou. De fato, isso pode causar problemas, mas essas equipes são formadas sob a observação cuidadosa dos 2 segundos tenentes ontem à noite. Nós gastamos muito tempo para criar a combinação mais ideal. Então, se você não seguiu, estará ofendendo não só a mim, mas aos 2 também. Alvin respondeu calmamente. Para mostrar seu apoio, eles até assentiram, mas não o agraciaram com nenhuma palavra, pois temiam que pudessem repreendê-lo severamente por desperdiçar seus esforços ao deixar a nova combinação de equipe inválida. Ele olhou ao redor para ver se alguém mais precisava quebrar alguma coisa. Afinal, nem todos seriam completamente obedientes. Bartolomeu tentou usar a lógica para fazer Alvin interromper seus planos, mas Alvin usou os 2 tenentes para lidar com isso, sem revelar nem um pouco sobre os benefícios que eles poderiam obter ao seguir seus planos. Muitos sabiam pelo contra-ataque de Alvin que não conseguiriam impedir o plano e que teriam que entrar à força neste abismo por conta própria, com a espada de seu superior pairando sobre suas cabeças. E um aumento para causar problemas para Alvin, ele era um homem corpulento com cabelo castanho encaracolado e zombou de Alvin. Ele zombou e perguntou a Alvin, Senhor, você mencionou que seremos divididos em equipes para aumentar nossas chances de sobrevivência. Mas não funcionaria da outra maneira também?
Suas palavras se tornaram o centro das atenções de todas as pessoas, e como sua voz foi amplificada por alto-falantes, todos no local ouviram e o escutaram com ainda mais atenção. Muitos não entenderam o que ele estava tentando dizer, mas Alvin tem uma ideia do que suas palavras significavam. No entanto, ele declarou: "O que você realmente quer dizer? Por favor, diga seu nome, posição, patente e depois explique." Ele olhou para Alvin com deboche e disse: "Sou o Sargento Jamie da 21ª Companhia do 65º Corpo de Infantaria. O que eu quis dizer é que dessa forma a eficiência de combate das pessoas será reduzida muito. Para cuidar dos mais fracos, os mais fortes morrerão e então nossa força diminuirá. Se perdermos nossos mais fortes, então estaremos sentados Psyduck para os Pokémons. Então eu acho que esse arranjo é absurdo e o que realmente deveríamos fazer é deixar os mais fracos agirem como barreira ou até mesmo se sacrificarem para proteger os mais fortes e então derrotar o código com poder absoluto. E nem precisaremos usar armadilhas ou coisas tão degradantes. Armadilhas são usadas pelos fracos e os mais fortes usam poder absoluto para esmagar tudo." Ele disse tudo isso com muita paixão e até mesmo ganhou apoio de muitos, como visto pelos aplausos da maioria das pessoas. Capítulo 159. Alvin pode sentir uma enxaqueca vinda das palavras deste Sargento Jamie. Suas palavras acenderam as chamas das guerras na maioria das pessoas deste 65º Corpo de Infantaria. Eles agora estão muito entusiasmados e isso só serviu para deixá-los confiantes demais sobre sua força e sentir que podem superar o perigo iminente facilmente. Todas essas pessoas confiantes eram novos recrutas ou oficiais que nunca tinham experimentado uma única maré no passado e estavam muito confiantes sobre seus poderes. O poder que era impressionante para eles era praticamente lixo, se alguém perguntar a Alvin. Alvin sabia sobre o Sargento Jamie porque ele era um especialista em fantasmas raros. Ele tinha Gastly, Duskull, Sableye e Shuppet. Ele é um cara muito sortudo por ter tantos fantasmas diferentes, porque eles são especialistas em se esconder e pode ser difícil encontrá-los, quanto mais capturar um. Ele até tem o Alter, o que o torna um treinador intermediário e bem poderoso em comparação com seus colegas da mesma idade. Ele foi até considerado um prodígio por ter tantos fantasmas e atingir o nível intermediário em seus 20 e poucos anos. Isso inflou seu ego e o deixou muito confiante. Muitos de seus colegas até achavam que ele poderia ganhar o posto de general do quartel-general, a partir de brigadeiro-general. A pessoa é considerada general do quartel-general e é considerada uma pessoa importante, VIP, em muitas cidades, exceto nas cidades com os 8 ginásios principais, em um futuro próximo. Isso é muito impressionante para uma pessoa sem nenhum treinamento oficial e aprendizado sobre quaisquer Pokémons. A maioria das pessoas no mundo Pokémon se enquadra nessa categoria. Não são muitas as que passam tempo aprendendo muito sobre os Pokémons ou não podem pagar para entrar em uma escola ou instituição educacional. Alvin percebeu logo no começo que não há muitas pessoas no mundo Pokémon que usariam estratégia para vencer a batalha. Muitas delas apenas tentam usar força bruta e destruir seus concorrentes. E mesmo que eles usem alguns movimentos não ofensivos para ganhar alguma vantagem em sua estratégia e vencer de forma mais eficaz com menos esforço, seus planos são muito simples e diretos. Eles não tentam prolongar a batalha ou deixar o inimigo seguir seu próprio ritmo e então, quando têm a chance, batem o martelo e erradicam o oponente. Eles quase nunca têm um grande plano abrangente para derrubar o inimigo. Para combater o inimigo, força bruta ou vantagem de tipo são os únicos truques que a maioria das pessoas usa. Quanto àqueles que empregam algumas boas estratégias, eles não são fortes o suficiente e muitas vezes são esmagados pelos oponentes mais fortes, fazendo com que as estratégias pareçam inúteis diante da força e as pessoas não se importam com elas. Mesmo entre os 4 de elite, a mais inteligente é a Agatha e mesmo assim ela só pensa em alguns planos de reserva e sua previsão não ultrapassa mais do que 3 ou 4 movimentos à frente. Seus poderes são amplamente divulgados, então a chance de seus ataques inteligentes não é grande e mesmo que haja uma chance de ela usá-los, a força avassaladora de seus Pokémons os obscurece, tornando estratégias de longo alcance inúteis. É verdade que contra a força máxima nenhuma estratégia vai funcionar. Ela só pode ser destruída ou despedaçada diante de tais grandes poderes. Mas para os fracos, ela aumenta a chance de sobrevivência. Não são as forças superiores, mas as forças de nível médio e baixo que fazem a população. O próprio Alvin não era muito estrategista, mas ele ainda gosta de pensar em maneiras de usar a inteligência para vencer com um mínimo de esforço. Mas ele nem sempre pode empregar esses truques com seus Pokémons. Alguns de seus Pokémon são muito cabeça dura e não gostam de planos e coisas do tipo. Eles querem uma grande batalha de poder para mostrar sua força. E então Alvin tem que improvisar em seus planos e criar cenários para fazê-los seguir ou apenas guiá-los o suficiente para não ficarem completamente sobrecarregados. Com a força atual de Alvin, a menos que um cara super inteligente e esperto faça um plano, nenhuma estratégia funcionará. Para derrotá-lo, várias pessoas com força poderosa são necessárias. Então, Alvin às vezes descarta a importância de uma boa estratégia. Mas chega disso, Jamie na frente estava muito confiante, e isso pode causar a morte de muitos de seus subordinados e colegas. Ele pode ser forte aos olhos dos soldados do 65º Corpo de Infantaria de Canto, mas aos olhos de Alvin, ele era qualquer coisa. Ele era apenas um inseto a ser esmagado sob seus pés. E era nisso que Alvin estava pensando atualmente quando olhou para o pedaço de Primeape super confiante. Enquanto isso, Jamie sentiu que já que a Liga enviaria um garoto de 14 a 15 anos,
Alvin parece ser comparado a crianças de sua idade devido aos seus exercícios de treinamento desde os 7 anos de idade, bem como sua aura. Ele até teve um surto de crescimento e com essa viagem no tempo, pareceu mais velho do que realmente é para liderá-los. Então as marés Pokémon não seriam tão perigosas e assustadoras quanto lhes foi descrito. Ele queria usar esse tempo para angariar apoio para si mesmo e ganhar uma posição mais alta no corpo ou pelo menos algo acima de sua posição atual e se tornar capitão de uma força-tarefa especial ou capitão de uma equipe de batalha regimental. Esses dois são grupos especiais no corpo e tinham mais poder comparado a alguns subtenentes. Mesmo que ele não pudesse se tornar um subtenente agora, ele poderia pelo menos tentar ganhar posição ou se tornar um membro dessas unidades. Alvin sabia que Jamie queria pescar em águas turbulentas e ganhar alguns poderes para si mesmo. Alvin também precisava acalmar a excitação deles e apresentá-los à realidade. Ele disse alto o suficiente para que sua voz superasse os gritos entusiasmados das tropas e os deixasse ouvir, com a ajuda de Slowking. Jamie, vem até a plataforma para que todos possam vê-lo. Tenho algo a dizer e não se preocupe, não terei meu segundo tenente e outros emboscando você e punindo você por qualquer coisa que você tenha feito. Ele disse tudo isso sem um pingo de raiva. Jamie foi até a plataforma sem saber que havia se tornado um palhaço dançarino para Alvin subjugar e fazer com que as tropas reconhecessem sua força. Capítulo 160. Jamie confiantemente apareceu na frente de Alvin pronto para se tornar super famoso entre o corpo. Ele estava confiante em suas habilidades e sentiu que era o presente de Arceus para Canto e apenas aqueles pirralhos treinadores super gênios que são frequentemente mencionados na revista e nos jornais eram mais fortes do que ele. Ele tinha o hábito de folhear o papel e manter registros dos treinadores poderosos mencionados nele. Ele sentia que por falta de oportunidades era mais fraco do que eles. Com o tempo, ele obteria o apoio dos militares, então ficaria mais forte em um ritmo mais rápido e poderia até mesmo superá-los e se tornar o treinador mais forte. Ele tem ideais muito elevados e foi inteligente o suficiente para usar qualquer chance que pudesse para mostrar seu poder no exército e ganhar apoio de seus superiores. Esta foi outra de suas tentativas por mais poder e posição. Ele queria usar Alvin como um trampolim, pensando que Alvin era um treinador de estufa e não poderia enfrentá-lo com os fracos Ivysaur, Nidorino e Slowking. De acordo com Jamie, eles são todos fracos e até mesmo a diferença nas características físicas com seus Pokémon de espécies mais encontradas era um sinal de fraqueza ou doença para ele. E sua visão não era distorcida por si só. A maioria dos Pokémon descoloridos ou brilhantes, seja qual for o que você escolher, não são muito apreciados por outros Pokémon de espécies semelhantes. Eles geralmente são vítimas de fome desde o nascimento. Por isso seu crescimento é atrofiado e muitos recursos são gastos para que eles revelem seu potencial inato e evitem a cicolia no futuro. A falta de comida os torna fisicamente mais fracos, o que é muito desastroso em uma luta. Eles são mais fracos do que sua contraparte e um rumor ridículo se espalhou por toda parte de que os Pokémons brilhantes são mais fracos do que os originais não brilhantes. Claro que só pessoas comuns acreditam nisso, enquanto aqueles com poder sabem que é errado. Esses brilhantes são muito mais fortes do que seus similares e podem destruí-los facilmente. Mas Jamie, que veio de uma família civil, não sabia disso e seguiu a multidão sem encontrar nenhuma dedução precisa para verificar se era verdade ou mentira. Alvin viu o olhar de desdém em seu rosto quando olhou para ele e seus Pokémons no palco. Ele simplesmente não se incomodou com isso, considerando que ele era realmente um cara bem inútil com sua eficiência de trabalho não estava à altura. Quando Jamie se aproximou de Alvin e o saudou, Alvin retribuiu a saudação. Alvin continuou olhando para Jamie. Ele sabia que ele era a fonte de um aumento injustificado e mortal de excesso de confiança em sua corporação, então algo deveria ser feito para apagar as chamas. Nada muito exagerado, mas ele precisa colocar esse idiota no lugar. Ou então sua majestade será reduzida e eles começarão a ignorar suas ordens e causar mudanças desnecessárias afetando todo o layout. Para destruir algo não é preciso nada gigantesco, até mesmo uma pequena faísca é suficiente para reduzir tudo a pó. Então você é o mais jovem prodígio do 65º Corpo de Infantaria, Jamie. Ele disse sem nenhuma emoção. Mas Jamie não foi afetado e ele ficou lá confiante. Ele falou lentamente para Alvin. Sim, eu sou o prodígio, Jamie. Eu consegui essa posição através do meu esforço e trabalho duro, e não através de alguns acordos secretos. As palavras de Jamie mais uma vez acenderam o burburinho da multidão. Jamie estava se certificando de não mirar em Alvin diretamente e se tornar um alvo para um tribunal militar, então ele apenas se certificou de que algo pudesse ser dito sem entrar nos limites traiçoeiros. Jamie insultou Alvin na frente de todos, mas ele não estava bravo. Ele não é tão emocionalmente incompetente que o insulto de uma pessoa pode queimá-lo de raiva. Da última vez, foram várias pessoas acusando e insultando suas habilidades. Ele continuou sem se deixar afetar por suas palavras. O relatório afirmava que você é confiante e orgulhoso, mas não imaginei que você apareceria na frente do seu chefe e diria algo assim na cara dele. Você deveria estar feliz que eu não sou uma pessoa temperamental que não consegue aceitar as palavras dos outros, ou então você aprenderá boas maneiras. Não pense que você é um gênio militar que está seguro. Você é um dos 1000 gênios de canto. Não há nada para se orgulhar. Isso deixou Jamie bravo. Um garoto de provavelmente 15 anos o estava insultando e até mesmo considerou seu talento como lixo. Ele ficou bravo e quase investiu contra Alvin. Alvin não desistiu e continuou a destruir o bando de Jamie. Segundo o Tenente Gold, quantos soldados ativos nas Forças Armadas o Exército de Canto tem? Gold ficou intrigado sobre o porquê de Alvin estar fazendo essa pergunta, mas ele ainda respondeu. Temos cerca de 10 milhões de efetivos ativos no Exército de Canto. Esta é a força principal que constitui todas as tropas registradas. Então há cerca de alguns milhares de forças-tarefa, forças de campo e outras unidades especiais.
Há também alguns pesquisadores, curandeiros e outros profissionais que nos ajudam a fazer as coisas. Portanto, no total, o número total de pessoas sob as Forças Armadas é de cerca de 15 milhões de pessoas em todos os níveis. E quantas tropas tem o 65º Corpo de Infantaria? Se levarmos em conta todo o pessoal em todos os níveis, teremos cerca de 35 mil pessoas que seguirão suas ordens. Então, entre esses 35 mil, você é um dos gênios. Mesmo que o consideremos o gênio máximo do 65º Corpo de Infantaria, você é apenas um em cada 35 mil, e há 15 milhões de tropas no total no exército. Então, qual era sua posição nisso, Jamie? Deixe-me ver, há cerca de 4.500 gênios como você, e o número de generais não pode exceder 10. Um em cada direção e 2 no quartel-general. Os tenentes generais não ultrapassarão 50 e os brigadeiros generais totalizarão cerca de 500. Então o número total de candidatos gerais é de apenas 600 no máximo. E o número total de gênios é de cerca de 4.500 na sua geração. Pessoas de várias gerações competem pelo posto de general do quartel-general. Tenho certeza de que esses 2 segundos tenentes e até o próprio Capitão Bolt estão tentando. Então vamos adicionar mais algumas gerações e teremos cerca de 15 mil pessoas disputando a 600ª posição. Então Jamie, que chance você tem de competir pelo posto geral? Alvin condensou para Jamie.